Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quintou, né? Como toda quinta-feira, estamos aqui novamente no Pod SBC, tudo aí no podcast. Você que está nas redes sociais, passa lá para o YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal, vai estar aí também para você o QR Code, para você estar colocando a câmera e pegando todas as informações. Quero agradecer a cada um de vocês aí que acompanha a gente toda quinta-feira, todos os parceiros que já estiveram aqui e quem está por vir, já tem uma agenda grande aí. Você que quer participar também, entre em contato comigo e a gente vai estar colocando na agenda. Agradecer a Bubbles Studio, que está aqui, essa é uma das melhores, um dos melhores estúdios aí. Esse daqui também, se você precisar disso aqui, pode estar entrando em contato com a gente, da Bubbles Studios também, ele vai falar para você como você pode trazer isso aqui para você falar da sua marca, falar do seu tema, falar o que você tem de interessante em episódios aí. Então fica aí essa dica para vocês também. Você que quer ser um parceiro também, a sua marca aparecer aqui no podcast nas quintas-feiras, entre em contato comigo, entre em contato aí com a Bubbles Studios também, eles vão falar para você como faz para participar e tá a sua marca aparecendo aqui. É tudo de bom, isso aqui é tendência, isso aqui chega para todo mundo. Podcast aí hoje tá bem melhor, a gente fazendo pesquisa, bem melhor que televisão aberta, porque você escolhe o conteúdo, você escolhe o que você quer ouvir e ver o que tem lá para você. Então fica essa dica. Vem para cá, vem com a gente, segue lá toda quinta-feira e já vamos estar falando aí com esses dois amigos que agora é amigo aqui. Nós vamos falar de um tema bem bacana. Carros elétricos e tomada, como você colocar, onde você carrega, como carregar isso aí. Isso é futuro. Então vem com a gente já aí. Roda a vinheta e vamos começar isso aí. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui novamente nessa quinta-feira, bem bacana e gostosa, com um novo tema, um episódio diferente aí. Hoje eu estou aí com o João e com o Douglas, que nós vamos apresentar para vocês aí, com a empresa Voltwise aqui para vocês. Nós vamos estar falando de um tema bem bacana, que é futuro, visionário, e esses caras tiveram a visão, pegaram aí a ideia e vão trazer para vocês aqui. Hoje você, então, pode adquirir um carro elétrico, e eles vão falar para você se pode ou não, se é legal ou não, onde você carrega, como carrega ou não. E nós vamos falar de tempo de carregamento, nós vamos falar onde tem isso, como funciona aí o produto que eles têm aqui, eles vão mostrar para vocês também. Então eu quero dar boa noite aí ao João e ao Douglas, obrigado por vocês estarem aqui, pegaram um tempinho aí do seu tempo aí de estar aqui com a gente, mas eu acho que é bacana para vocês passarem para todo mundo esse tema que vem chegando e é futuro de carros elétricos, onde carregar, como carregar, porque tem muito mito, né? E medo bastante. Aí, como que faz, tem gente que quer fazer. Nós vamos falar também como colocar isso aí, e se já dá para colocar em condomínio, colocar em posto de gasolina, colocar em shopping, que a gente já vê que tem. Então, muito prazer, seja bem-vindo, se apresente aí um pouco cada um, pode estar falando comigo ou aqui para a câmera para você aí. Valeu! Boa noite, Maico, boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente hoje, é um prazer, inclusive em convite do Maico, a gente tem conversado já tem acho que uns 2 meses, né, tentando achar uma agenda, isso aí. A agenda está bem complexa, mas queria me apresentar, João Victor, eu tenho 7 anos no mercado automobilístico, faço esse ano, eu acho que isso aí, entre 7 e 8 anos, engenheiro mecânico, tenho pós-graduação em gestão de projetos, 3 línguas no currículo, bastante conhecimento, e aí a gente está aí para agregar, e desde o ano passado, empresário também. Então a gente tem que chegar em vários locais, né? É isso aí. Legal. Boa noite, prazer todo nosso. Me chamo Douglas Vicente. Ele já disse muito, a gente se conheceu no ramo automobilístico, 7 anos, né? A gente entrou quase junto. 7 anos a gente entrou quase junto. E a gente precisava fazer algo diferente também, né? Porque a gente via que o nosso potencial era bem agradável. Então vamos abrir um negócio para nós, vamos tentar fazer um negócio, não só nossa amizade dar certo, porque não é uma empresa, né? Exatamente. Sim, exatamente. Como ele falou, ele já formou, eu tô quase formando, engenharia também. Legal. Mas vamos lá. Mas isso aí é futuro, né? Com toda certeza. Tá no caminho aí, tá todo no mundo caminho. aí. É isso aí.
E nós aqui do podcast queremos estar junto com vocês, vamos levar essa ideia, essas informações aí. Sempre que tiver novidade, nós vamos sentar nessa mesa de novo e trazer coisa boa e coisa nova para cá, né? Tirar os mitos do mercado, que é isso que a gente mais tem. Vamos colocar a verdade na tela. Mas então vamos começar pelo começo mesmo. Qual que foi a ideia de entrar nisso, né, vocês aí? Fala então um pouco da história, cada um aí, o que você... João Victor faz e o que o Douglas faz, né? O Douglas faz. Então, fala um pouco de você, né, nesse segmento, e depois o Douglas aí, resumido também, fala o que ele faz aí para tirar dúvida da galera que tá assistindo aí, ó. Vambora. Cara, na verdade, a gente tá até conversando antes de começar o podcast, e a gente começou a pensar desde o ano passado o que a gente ia fazer para ser diferente. E aí, vocês estão falando de mercado elétrico? Não, a gente está muito longe do mercado elétrico. Eu já estou falando para vocês de janeiro de 2024. Tá eu e o Douglas sentado numa mesa, e aí, o que a gente vai abrir? Vamos fazer alguma coisa diferente? E a gente tinha focado no primeiro momento no mercado de alimentos, pensando uma sorveteria, alguma coisa assim. Só que, cara, eu sou engenheiro mecânico, eu sou engenheiro, não tem nada a ver com o ramo de alimentos, não conseguiria entrar nessa praia. A gente até pesquisou, tentou entrar em contato com algumas franquias, né? Mas aí a gente acabou decidindo partir para um ramo que tem um pouco mais a nossa cara, e com o crescimento desse mercado, a gente falou, cara, nada melhor do que iniciar no ramo dos elétricos, ainda mais com a nossa experiência de mercado aí. Acho que a gente teria mais a agregar trabalhando dessa forma do que qualquer em outro segmento. Foram bastante conversas, né? Tipo, a gente sentado, o que a gente vai fazer antes de chegar no elétrico. Nossa, muitas. E eu ainda sempre cutucava ele falando, cara, você não tá achando que tem muito carro elétrico? Ou quando você puxa os gráficos de vendas, esse negócio não tá meio disparado, não? Vamos tentar alguma coisa aqui? E você ainda... E eu, como mero conservador, falei, de jeito nenhum, isso aí não vai nem dar certo, cara, tá doido? Vamos para um outro ramo, que esse aí você pode esquecer que não vai dar futuro isso não. E aí, foi falando, fomos batendo papo, batendo cabeça também. Para criar um negócio até assim, para abrir, você tem que ter meio que certeza, cara. Todo mundo fala, né? Tem que meter as caras, mas também não é só meter as caras quando você também não tem só verba. Você mete as caras, perde o que você tem, e aí acabou, exatamente. Você tem que tomar um pouco de cuidado. Até porque vocês estavam falando que vocês estavam pensando em outras coisas, né? Até chegar nisso que vocês estão fazendo aí, as ideias, ainda bem que vocês não chegaram a investir, né? Nossa. Não, então, mas é onde chegamos a bater cabeça, porque a gente chegou a procurar, fomos atrás de franquias, entramos em reuniões com outras franquias. Nossa, várias. Eu acho que a gente não fechou com uma delas, um dos motivos é porque a gente queria um ponto especial, porque aquele ponto que a gente ia instalar ela era perfeito, acho que ele encheu nossos olhos. Exato. E quando o cara meio que não quis alugar para nós o ponto, aí a gente já até deu uma desanimada em uma delas. Eu acho que foi um dos motivos principais da gente não fechar em uma. Eu já acho que não é. Eu acho que não era aquilo não era para ser. Não era para ser, isso é verdade. Certo? Cara, é só pensar desse jeito, não era. O tanto que a gente, cara, conversou, mas sem brincadeira, foram muitos finais de semana, assim, batendo cabeça mesmo, falando, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E não... Engraçado, a gente não tinha empresa ainda, a gente só tinha o sonho. Só um sonho. E não era nem de elétricos. Exato. E não era nem de elétricos. E, tipo assim, então o que a gente fazia? Ele vem aqui em casa no domingo de manhã, porque é a hora que a gente, eu acho que se você não tá na missa, você não tem nada pra fazer. Exatamente. Então vem aqui no domingo de manhã e a gente vai conversar, vai colocar. E quando a gente não sentava numa padaria, porque aí ficava entre minha casa e a dele, a gente se encontrava no meio, cara, foi várias conversas. Tomando uma... Café da manhã. Cara, pastelaria, feira. Quantas vezes a gente foi comer pastel? Cara, e a cabeça funcionando. Cara, vou te falar até uma outra coisa. A gente numa feira. É isso aí, vou até falar onde estava a feira, ali no Assunção. A gente sentado. Aquela feira gigantesca, lotada. A gente sentado comendo um pastel. E aí o Douglas, o pai dele mora no interior. E aí ele falou assim: cara, eu tenho umas cabeças de gado lá. Vamos investir nisso? Aí eu olhei, cara, vamos lá, cara. Eu olhei pra minha cara e falei assim, irmão, não sei nem como que começa nisso aí. Então, eu falei, cara, eu não sei nem o que é cabeça de gado. E aí ele falou, não, vamos embora que eu te ensino, eu sei como é que é. A gente vai ver lá. A gente vai lá, meu pai me arranja um terreno lá, a gente vai junto. Dizem que é um bom investimento também, né? Pra quem sabe mexer com o negócio. Tem que saber, né? Tem que saber mexer. Tem que saber Porque tem a criação e tal, não sei o quê. É muito fácil perder dinheiro. Então. Ele me ensinou algumas coisas, criado em, como é que é? Em cativeiro, né? Não é... Meu Deus, olha eu. Desculpa aí. Desculpa aí, cativeiro, não é... Como que é o nome do... Piquete. Rotacionado, engordar, porque não é o assunto aqui, mas até o passo, quando você tá mexendo com gato, você tem que tratar o passo como se fosse
uma agronomia bem Então, real. Tem que isso tratar aí, como é se isso. fosse um alface aquilo. Então. Porque quanto mais comida pro gado sai, você consegue ter mais gado em um menor espaço, né? E é por isso que não deu certo também. Você é engenheiro, Nada a ver, engenharia. nada a ver, cara. Não tinha como a gente dar certo nesse Não é ramo, isso? não tinha. faz sentido. E aí Exatamente. foi indo, pum, deu a luz. E aí deu a luz, a gente começou a pensar, na verdade, esse menino aqui me encheu o saco, até não aguentava, até os O últimos dia que segundos. decidiu ser meio que assim, que eu acho que pra mim foi o Foi pontapé o pontapé inicial. inicial. Eu saí, eu acho que da sua casa ou da feira, indo embora com o meu carro, tal. Cara, tipo, na área verde, passou um carro elétrico na minha frente. Falei, caramba, nós estávamos falando aqui agora. Eu com certeza devo ter, naquele dia, eu não me lembro muito bem, mas eu devo ter comentado com ele de novo, Com né? certeza, mandar foto, alguma coisa. Aí passou um carro elétrico na minha frente. Cara, na outra esquina passou outro. Eu tirei o celular, dirigindo assim. Não sei se isso corta. E é assim, né? É estranho, mas é isso, né? Cara, exato, tirei uma exato. foto, mandei pra ele. Se não for agora, Cara, não vai ser se mais. a gente não mexer com carro elétrico, vai ter outra pessoa mexendo no nosso lugar e a gente vai se decepcionar no futuro, porque não é possível. Tudo bem que é igual quando você compra um carro também, ou se você tem Isso, vontade começa, é de estranho, você né? começa a observar. Isso. Então, tipo assim, mas eu já tava numa conversa com ele, eu saí, comecei a ver carros elétricos, e tipo assim, se você pegar São Paulo, capital, cara, Nossa, tá é o muito que mais mais na tem. São Bernardo ainda. E São Bernardo você já vê em Muito, toda esquina, então. quase um, imagina São Muito. Paulo. Então, tipo assim, isso. é gigantesco. Eu entrei nessa conversa com ele, aí foi onde foi surgindo algumas ideias de como a gente entrar nesse ramo, né? Tipo, Aí vocês começaram a pesquisar, ir atrás. Vou falar uma coisa pra você. A parte mais difícil pra ser sincero, desde o nosso começo, foi escolher o carregador. É. Marco, foram... E esse ainda tem um problema. Eu vi falando aí, tem carro que não carrega um carregador, você compra carro aí não carrega. Isso aí eu vi Você até um tem- tema, acho que você foi num programa aí que eu não vou fazer a propaganda aqui, porque Sim. não tá pagando a gente. Mas teve aí dessas de automotivas Aham. aí, e falou, teve um problema aí falando que você compra o carro com a tomada e não carrega. E não carrega. Sim. Certo? Existe isso? Existe isso, Aí. sim. Então. E aí foi uma das nossas maiores preocupações. Hoje a mídia ela tá muito focada no carro elétrico, porque é algo novo e que tem muita gente no mercado fazendo história com isso. E aí, na hora que a gente começou a pensar, em 24 ainda tinha bastante, tava bem difundido esse assunto, mas não tanto quanto esse ano. Eu acho que esse ano ainda tá crescendo cada vez mais e ele tá sendo exponencial. Então, ano passado, na hora que a gente começou a pensar, eu falei assim, Douglas, que carregador que eu vou pegar, cara? Porque você tem alguns no mercado, e aí a gente tava nessa, e aí, vamos abrir uma marca, vamos dar algum carregador e a gente cobra só pela recarga, como é que vai funcionar isso? e foi aquilo que eu tinha comentado, né? Tipo assim, a hora de escolher o carregador, até pra gente comprar o carregador e poder colocar, tipo, em algum condomínio, de certa forma teria, vamos supor que nossa empresa fosse só instalação, mas teria o nosso nome ali, né? Então precisa ser um produto bom. Eu vou comprar de alguém, não era a ideia ter o nosso equipamento, era de outra pessoa, de um outro terceiro instalado, mas tudo tinha que rodar muito bem. É uma coisa que eu acho que sempre bati nessa tecla do seguinte, tipo, se a gente fizer um serviço, tem que ser bem feito, cara. Não, se for pra, tipo, alguém começar com reclamação, não. É um dos motivos da gente ter se juntado, eu acho. Nós via que a gente era, tipo assim, sentia um diferencial na gente, falava, você é foda, você também me acha foda. Cara, vamos fazer um bagulho foda. Então, vamos fazer o que o pessoal não reclama dos bagulhos, vamos fazer um bagulho que ninguém reclame, tá ligado? Eu acho que essa era a ideia. Então, tipo assim, aí a gente tinha brincado com vocês, aí, tipo, o começo, acho que a ideia pontapé, assim, que a gente falou, vamos nesse caminho, era, compramos um carregador top, vamos pegar todas as normas, assim, ficar por dentro de como tem que ser a instalação, tudo perfeitamente. Porque no começo a gente também não entendia, né? Tinha ideia ali, mas não sabia muito bem como. A gente tem que estudar um pouco sobre. Aí a gente foi atrás e falou, então, vamos pegar uns condomínios grandes, porque condomínio, tanto de carro elétrico que eu tô vendo na rua, eu não vejo carregador. Aí, vamos colocar em condomínios, né, esses carregadores, e a gente cobra a taxa, o aplicativo, que é um assunto bem importante também sobre, tipo, um carregador num condomínio todo mundo usando. O cara que não tem carro elétrico vai pagar? Não. Já adiantando aqui, o aplicativo consegue separar muito bem. Isso é legal, fazer essa gerência aí de muita dúvida nisso aí, né? Quem usou, tudo certinho. Já vai a cobrança por aplicativo, como se fosse uma compra online, qualquer outra então plataforma. O carro que instalou ali é como se fosse o controle remoto do portão. Já sabe que é aquele carro sabe que tá entrando, é isso aí. É mais ou menos isso? Quando ele der a liberação, isso é legal. No cartão ou online mesmo, né? Online, tipo, no aplicativo, ele tá vai logado, ter que pedir a liberação para carregar. Isso. Aí vai para conta dele. Já vai para conta dele direto. E já calcula todo então, isso quilowatts que ele acho que muita gente não ouviu falar disso aí, eu não tinha ouvido falar. E eu vou te falar uma coisa, e aí entra na nossa decisão de qual carregador escolher. E aí foi justamente nisso, falei, vou comprar qual e de que forma vamos fazer. Falei assim, cara, nada melhor do que o mercado
externo para a gente começar a procurar isso e entender se no mercado externo de que forma que eles estão fazendo. Porque a gente tem bastante coisa no Brasil hoje, mas o que temos no Brasil ainda não é o suficiente para a gente conseguir atingir todo o mercado. Atender a demanda. Atender a demanda, perfeito. E aí a gente começou a procurar fora do Brasil um carregador. Foram 6 meses de procura. Eu falei com mais de 50 fornecedores, Marco. De fora. De fora. Você vai falar, tem tudo isso? Tem mais. Tem mais. Olha E aí. uma Olha pra você perguntinha. ver como que é. A perguntinha que você mais. tinha falado, tem uma concorrência, cara? Tem. Tem. Não é igual de um setor alimentício, né? Sim, Mas Não é, mas tem. é Tem. grande também. Quando você É vai grande. pesquisar, realmente é que o pessoal não conhece. A mídia ainda eu acho que não tá começando Então, a jogar. Isso. Mas Mas não sabe. não Não sabe. sabe. Vocês Vamos sabem saber. porque vocês estão no meio, vocês pesquisaram. Começamos por buscar. Mas nós aqui do outro lado aqui não sabe, não não. sabe. não Até sabe. quem compra o carro elétrico não sabe. Não Eu sabe acho que também, né? Não mesmo. Não sabe também. Não sabe também. Então, né? Então é por isso que vocês têm que sair na frente e fazer esses bate-papo e essas parcerias com essas empresas que estão chegando com carro Com aí, porque certeza. que nem nós estávamos falando, muita gente não sabe. E eu posso te falar, não sei se eu posso estar errando aqui, vocês vão saber melhor que eu. A própria revenda de veículos diz, porque o negócio dele não é isso, o negócio dele é vender carro. Sim. Eu acho que nem ele sabe toda essa concorrência que existe disso aqui. Eu tô errado ou tô certo? Tá certíssimo. Não sabe, não conhece. Não. Com certeza, ele escutam mais Alguém com outra pessoa chegou leiga a que não falar, sabe sim, nada sobre. sim, Sim, sim. mas... Mas não é negócio dele, né? Não é O negócio negócio dele. dele é vender carro lá elétrico e fazer o comercial O do carro comercial elétrico do carro dele e elétrico. fazer a venda e É tal. isso aí. Isso aqui é outra parte, né? É outra parte. Que aí, Com que aí certeza. fica com vocês. É isso aí. Até, hoje a gente tem algumas empresas que trabalham um pouco nesse ramo, que focam bastante nessa vertente, principalmente ela quer vender o carro, mas também quer vender o carregador. Só que na hora que você vai olhar o CNPJ, são CNPJs diferentes. A empresa que vende carro, ela vende carro, e a empresa que vende carregador, vende carregador. Elas não misturam uma coisa com a outra. Hoje, se você compra um carro elétrico, você ainda ganha um carregador portátil. O Que portátil. já vem no carro. Já vem Sim, no carro, só que é um é carregador de 1.6, 2.2 Quilowatts. quilowatts, e isso aí demora mais de 18 horas para carregar o é legal veículo. explicar também. Então, hoje, até o Douglas pode explicar um pouco mais do que isso, e a gente acabou nem falando no começo, mas eu tô cuidando um pouco mais da parte comercial da empresa, de marketing, dessa parte um pouco mais do relacionamento com o cliente, e aí o meu negócio Douglas é mais o processo, mais a o operacional. estudar todo o processo da máquina, do carro, o que E funciona, o que não funciona, e vocês Perfeito. fazem, é isso? Exato. Então, é legal isso vocês falarem, porque eu também vi aí em alguma reportagem, alguma coisa, exatamente isso. O cara comprou o carro e teve essa reclamação. Voltou na concessionária reclamando porque o carro não carregava. Não carregava. Ficava lá esperando, carregando e tal. E aí que tá o ponto. Eu acho que aí é o ponto para vocês também, e que vocês estão indo buscar isso. Então isso para vocês é muito bacana, porque o próprio carro, a tomada que vem de fábrica, sei lá, junto com o veículo, Sim, tem lugar aí que tá dando pau, não tá carregando e o cliente não tá ficando satisfeito. perfeitamente. Então, eu quero dar um gancho muito importante, porque esse carregador que vem, ele é o carregador portátil. A gente tem um ali que a gente vai mostrar daqui a pouco, que ele não é o que vem, não é o wallbox. O portátil é um pequenininho. Imagina um carregador de notebook com uma fontezinha um pouco maior ali no meio, e você vai conectar na tomada convencional da sua casa. Só que mesmo assim, ele precisa de umas regras de instalação que você tem que seguir, tipo a NBR 5410, por exemplo, que é normas básicas para instalações elétricas de baixa tensão. Se você chega numa casa que tá com uma, tipo, viajei... lá 220 normal lá? Não, tudo bem, só que porque ele é bivolt, mas se você pegar e colocar numa tomada que a fiação não é dimensionada para uma potência daquela, a fiação vai derreter, da casa. Isso, vai derreter, do condomínio. Aí pode acontecer de alguém tomar um banho, aciona um chuveiro com o carregador, desarma também, às vezes desarmou, o cara não viu que ficou descarregado. E essa informação não é passada, né? Não, esse carregador que vem, tipo, a pessoa, às vezes você tá entregando para qualquer pessoa, toma. Aí a pessoa acha que é só colocar na tomada. Mas não é bem só isso, entendeu? Mesmo sendo realmente para usar numa tomada convencional ali, nossa, com aqueles 3 pinos, cara, tem que ter um terra ali, entendeu? Tipo, eu conheço muitas casas que não tem terra até hoje. Isso é fácil de se encontrar. E aí, até foi uma decisão nossa, porque eu entendo zero dessa parte, para ser sincero. Eu entendo porque eu preciso vender e explicar para o cliente de que forma que funciona, mas a mão na massa mesmo fica mais com a parte dele. Sim. E aí, justamente foi isso que a gente começou a identificar a falta no mercado. E para você saber isso, não basta só você fazer um cursinho em qualquer lugar, que você não vai descobrir.
As normas estão lá, você precisa ler as normas para poder saber fazer, mas você precisa de certificação NR10, por exemplo, que esse rapaz tem. Então, É ele, o que é o Douglas essa que tá parte tocando aí, essa e parte. tá 100% já. É isso aí. Eu até me arrisco a falar alguma coisa ou outra, Mas se ele falar mas errado, a gente corrige. Mas é uma coisa só. é uma Com coisa certeza. só. Os dois é uma coisa só, tá tudo certo. É isso aí. Mas para o cliente é exatamente isso, é passar a informação correta, porque não está sendo passada, parece, né? Exato. Quando você compra o veículo, como você está interessado no veículo, eu mesmo vi algumas reportagens e vocês estão me falando muito mais do que reportagem de lugar grande aí, hein? Sim. De televisão grande aí. Então, assim, isso é importante, por isso que é legal passar, e o podcast, acho que isso abre essa porta, né? essa porta para todo mundo falar, porque eu acho que nos outros lugares é muito resumido, né? Os caras pensam só na venda, mas o cliente fica na mão. Fica E vai na mão. ter, vai ter o retorno aí no Sim. feedback do cliente que vai dar problema. E não é legal, é que nem você falou. Já que vocês montaram o negócio, então faz o negócio Bem feito para entregar bem feito e você vai sair na frente. E o cliente vai ficar satisfeito. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Agora nós tocamos num ponto também bacana. Vai ter pergunta aqui, viu? Vambora, vamos lá. Tem pergunta aí para vocês. Estamos preparados para isso. Mas o ponto, esse é um ponto legal, né? Tem muitos mitos também para hoje uma instalação dentro de condomínio, residência ou estacionamento, tem o espaçamento, podemos falar assim, ou o limite para o carro parar da distância um do outro, a bateria, se der algum problema, eu não fiquei sabendo nenhum ainda no Brasil, mas se der algum problema de fogo, não sei o que, se apaga ou não, vocês têm a noção de tudo esse tipo de coisa aí? Eu vou começar a resposta, mas o Douglas vai complementar com toda certeza. Eu tive alguns contatos com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABVE, que ela também tem se instalado no mercado muito forte, abrindo o mercado para a gente. E numa dessas conversas ela comentou que é tudo muito novo. E a gente consegue perceber isso muito claro, porque na hora que você entra para poder pesquisar informação, a gente às vezes não acha. Quando você procura pessoas especializadas, ainda falta uma coisa ou outra. Então, ainda gera muito estudo, precisa de muito estudo para que a gente consiga abranger esse mercado de uma forma segura. E aí, pensando nisso, o que os bombeiros fizeram, e é por isso que você tem essa informação. Eles têm, hoje, o pessoal do bombeiro, eles têm medo do que pode acontecer com esse veículo, por ser algo que eles ainda não conhecem sobre. Isso eu escutei da própria associação. E eles acabaram soltando essas normas que já está em revisão, porque elas falaram, se a gente trabalhar dessa maneira, a gente vai viabilizar o carro elétrico. Não faz sentido, visto que hoje a chance de um carro elétrico pegar fogo é quase metade de um carro a combustão. Hoje a gente tem, existem alguns vídeos de empresas automobilísticas chinesas que fazem teste com a bateria, fazendo uma perfuração na bateria de fora a fora, e a bateria não estoura, não explode. A gente entende que hoje, uma vez que ela entra em curto-circuito, ela termina de queimar a bateria como um todo, a mesma coisa que a combustão, uma vez que ele pegou fogo, ele vai explodir, só que você ainda consegue apagar, do carro elétrico não. Sim. Mas já existem baterias muito mais seguras do que a gente encontra em carro a combustão. Então é muito mais fácil a gente trabalhar nessa vertente de vamos assegurar num primeiro momento, que é o que os bombeiros fizeram, espaça o carro, 2,5 metros para cada lado. Ou coloca um muro, que aí você acaba evitando fogo em cadeia. Você isola mesmo, né? Você isola mesmo. Então, existem sim essa norma, mas ela já está em revisão, não só pela BVE, mas também pelo Corpo de Bombeiro, para que a gente consiga não só viabilizar o carro elétrico, mas que a gente consiga trazer mais segurança para quem é o utilizador, o próprio dono do carro elétrico mesmo. Bacana, até porque isso aí é futuro. Tem muita gente querendo comprar o carro aí, só tem algumas dúvidas, eu acho, né? Você batendo papo nas concessionárias, acho que chega muita dúvida e fica com medo de eu já falei em algumas revendas aí também, já bati papo com os caras aí um pouco para saber um pouco, e eu sinto lá, às vezes, porque tem muita curiosidade de cliente vendo esses carros, né? Você vê todo mundo, a família enche o olho, você passa nas concessionárias, você vê eles querem, mas fica na dúvida. Quando entra esse assunto na família, é igual política. Quase. É igual política, quase. Um apoia, o outro apoia, o outro vai. Ou futebol, qualquer coisa. Religião, exatamente. Porque um não apoia, aí eles começam a querer deixender seu lado, só que isso é legal. Fala aí, vai. Sim, exato. Mas complementando o que você falou, uma coisa muito legal. Quando a gente descobriu dos 2,5 metros, lá no comecinho, a gente comentou que o nosso plano era comprar o carregador e instalar. Aí depois veio a ideia de instalar de graça e a gente ganhar com a recarga.
E assim foi tomando várias ideias, até um ponto que a gente tem o nosso carregador agora, fomos atrás de um carregador bom, falou, não, esse tem que ser nosso, nossa marca, beleza. Só que, pô, instalar também dá dinheiro. Acho que é até a galinha A galinha dos ovos de ouro. De ouro, ele brincou com isso uma vez, Exato. porque a instalação é uma parte que dá um dinheiro bom. Você vai vender seu serviço, você não vende um produto, mas se você tiver vontade de trabalhar, que é, desde o começo a gente começou com esse intuito, você quer trabalhar? Você tem medo de trabalhar? Não, então vamos pra cima, entendeu? É esse tipo de parceiro que eu quero pessoas que querem trabalhar. E nós sempre fez as coisas muito bem feitas e sempre gostou, tipo, não gostou de trabalhar, mas não tem medo do serviço, né? Sim. Então, tipo assim, vamos instalar os negócios e tal, aí até que começamos, não, e se a gente procurar os revendedores para ser nossos parceiros? Talvez a gente expande a nossa marca, a gente vai ganhar menos na venda, mas a gente ganha nome. Mas tá girando, seu nome vai rolar, né? Vai rolar. Vai aumentar. Só que como a gente queria instalar em condomínio, já condomínios até avançado, de padrão um pouco mais alto e não tinha carregadores, a gente foi começar a entender o porquê, né? O porquê e tal. Aí é onde entra, é tudo muito novo, tem muitas atualizações e normas, muitas coisas, isso tá bagunçando muito, até os bombeiros. Eu acho que se você parar hoje eu vou fazer isso. Se eu parar um bombeiro hoje na rua e perguntar, eu acho que ele vai estar em dúvida. Não, parece que eu ouvi aí um comandante dos bombeiros falando aí. Um dos meus primeiros choques que eu tive logo quando a gente já falou, não, sabe que você já tá muito empolgado. Um dos primeiros choques foi quando eu descobri que tinha que ser 2,5 metros de pra um lado e pro Lembro outro até hoje. veículo. De distância. De distância. Como que eu entro num condomínio, tem condomínio com as vagas... É uma do lado da outra. O pessoal pra sair, o outro tem que sair. É isso. Tem manobrista. Tem manobrista, exato. É isso. Como você vai fazer? Como que eu arrumo mais lugar aqui, espaço? Ferrou. Aí é onde ele entrou, também não dá pra inviabilizar o setor, né? Tipo, você, como beleza, tem que ter toda uma segurança, a vida de uma pessoa é muito mais importante. Só que também é um segmento que tá crescendo muito, a gente não pode parar com isso, né? Esse é uma parte que eu queria tocar, porque quando entrou esse negócio dos 2,5 metros, eu levei um Não, mas é verdade. E eu vi isso também. Meu sonho. Eu vi em debate aí em algum lugar também, exatamente esse. O problema é esse. Hoje você não tem isso dentro do condomínio, porque hoje as vacas são demarcadas. Sim. É complicado ali você achar. Às vezes a própria vaga é ruim já. Ainda mais você conseguir mais 2,5 metros pro lado. Agora, eu acho, pensando aqui rápido também, tudo bem. Vamos supor que também não é todo mundo que tem carro elétrico dentro de um condomínio, né? Sim. Não. Mas vamos supor lá que num prédio chutando, tá? De 100 moradores ou 100 veículos, tem 10 carros elétricos, né? Nada impede também, vocês que vão falar isso ou não, que aí fica também aí a dica ou a informação do próprio condomínio pegar uma dessas vagas isolada e montar um produto seu lá, e aí é lógico que os veículos vão ter que é igual quando ficou a academia na pandemia. Sim. Você vai ter que agendar para carregar seu carro. Exato. É uma ideia. Eu não sei se vocês já tem isso ou já passaram isso para frente. Você falou tudo. Para a nossa ideia não morrer, um de nós falou, não, calma. É isso. Vai ter algum lugarzinho naquele... Sempre tem a vaga do visitante, lá não é do visitante mais, é elétrico, não sei, sabe? Tipo assim, vai ter algum lugarzinho que a gente consegue instalar e tira umas duas do lado. Igual meu pai mora em condomínio e isso veio fácil na minha cabeça, porque tem vagas à venda no subsolo. Então, se tem vagas à venda, do lado tinha um monte abertas, assim, então... E uma outra saída que a gente encontrou, até conversando... Mas é uma ideia. É uma ideia. É isso aí, acho que é isso também, né? Para não perder. Sim. E uma ideia também, até conversando com uma pessoa em Jurerê, que lá a pessoa acabou me falando que está mais do que São Paulo, não sei por ser uma cidade pequena, mas ela falou, cara, eu só vejo carro elétrico. É difícil eu ver um carro a combustão aqui em Jurerê Internacional. Ela falou, meu condomínio, ele viu toda essa norma, a pessoa que veio instalar, ele identificou isso, e a saída que ele encontrou foi colocar do lado de fora do condomínio. E quando eu digo do lado de fora, não é na rua, mas sim numa parte aberta, onde ele tinha conseguido acesso... do condomínio mesmo. Do condomínio mesmo, certo. Mas em vez de ser no subsolo, ele achou um lugar fora do condomínio e acabou colocando um carregador lá. Então, são outras alternativas que a gente também consegue para poder viabilizar. Vou falar até mais aí, isso aí até nós podemos entrar junto aí no negócio aí, eu vou falar com meus amigos aí da produção aí que gostam de entrar nos negócios. Eu vi também essa história. Você tem um condomínio, não tem espaço, não sei o que, você pega o terreno do lado e só faz para carro elétrico carregar os carros elétricos do condomínio e de quem estiver passando ali no bairro, alguma coisa, correto? Corretíssimo. É bacana também. Bacana também. É legal, não é? Bacana também. Isso entra um pouco em conjunto com a parte da venda de energia solar. A gente tem alguns parceiros que a gente conhece que aluga terreno no interior, instala a placa de energia solar e vende energia. Para descarregar. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso. É a mesma coisa. Né? E eu acho que acontece. Acho que você tem que ver a demanda em volta ali para você também não perder. Porque senão você vai alugar o terreno, comprar não sei o que, colocar. E não faz nem sentido. Não vai virar. É isso que eu ia falar agora. Dependendo de você pegar no centro, sei lá, Avenida Paulista, pegar um terreno do lado, quando você vai pagar esse terreno do lado? Às vezes não compensa. Mas também não sei, na Avenida Paulista pode até ser.
Pela quantidade de É, carro, pela Sim, demanda, entendeu? talvez. É tudo caro lá mesmo. porque Mas os tem que caras- fazer uma análise. É, um tem que fazer lugar análise, bem tem que fazer caro análise. lá, né? Mas é Metro um ponto de quadrado, interrogação que fica aí na Sim, cabeça dos sim. investidores aí, de todo mundo que está pensando nisso, Sim. até de vocês, eu acho que é legal, né? Criar mais um braço aí do cara que pensa naquilo, que tem muitos aí, esses investidores de terreno, com ideia, não sabe o que faz, né? Que tem de galpões aí, de Sim, garagem. É uma ideia, Perfeitamente. eu acho que é uma ideia. É uma Isso é ideia, futuro também. Com Com certeza. Eu acho que fica aí. Inclusive, os meus amigos aí que tem galpões, tem estacionamento, que tem, entendendo? Vamos bater papo Vamos depois bater aí. papo Quem sabe de- a gente entra com esses caras aí e vê É o que isso pode aí. fazer. Interessante. É isso né? aí. Então Se é for legal. um ponto bom, ele não é muito a favor de um eletroposto. Mas Não, dependendo a do gente que, fala a sobre isso aí região, do que depois. tiver em volta ali, se for um lugar legal, Nós vamos falar disso aí também. eu Nós acho vamos falar disso aí. Felipe Vale a Galpão pena. pode virar um eletroposto. Com pra certeza. Aí você tá falando de posto de gasolina. Sim. O eletroposto é um posto de gasolina, um ponto lá no posto, é isso? Esse seria o mais viável, né? Tipo, que você já Um lembra. ponto lá do posto de gasolina. Isso. Só que quando a gente fala de um eletroposto, existem postos Só para isso. Só pra carro isso. elétrico. Ah, tá. Só pra isso. Eu acho que Ainda esse já seria o existe? Já existe. Então, é como se fosse esse que a gente tá falando aqui, do lado do condomínio. Ia virar Exatamente. Sim. Como só chama? que aí, Posto no elétrico? caso, Como que é? Só que eletroposto. Eletroposto. Só que aí, no caso, qualquer pessoa Ele tá na poderia via, ele carregar. tá na estrada. Ele Na tá, estrada. é isso. Os aplicativos, não sei se vocês sabem, que eu acho que era um negócio interessante. Eu ia Os perguntar. próprios nossos aplicativos já mostram onde tem os tem. carregadores. E, cara, quando você abre. Isso é o aplicativo de tem um monte. vocês. Não, a Ou gente não, tem é uma o parceria Filho Uma com com parceria outro. com um aplicativo terceiro. E aí é legal comentar também. É assunto pro dia inteiro. É, Vocês falaram que a gente vai isso aí. ficar aqui até 1h da manhã, então vamos estendendo. É isso aí. Mas a gente começou a procurar e eu entrei em contato com uma pessoa fora do Brasil também. E ele me chama de louco diversas vezes. E eu fiz pelo menos, acho que umas 6 reuniões com esse pessoal, com esse time. E eles são responsáveis por desenvolver aplicativo para a empresa. E aí eles já tinham meio que um white label. E o que é um white label, só para explicar, é um aplicativo em branco que você consegue colocar a sua logo e ele já tem toda a estrutura. Então você só colocaria a sua logo mesmo e acrescentaria um dado ou outro que você acha necessário. Mas não é um desenvolvimento do zero. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e falei assim, vamos fazer um aplicativo nosso. Aí chegou o principal ponto. Você baixa 7 aplicativos diferentes para você carregar um carro? De forma nenhuma. Então, vamos fechar com os Vamos cara que fechar tá com lá. quem já tá Já no né? no Mas ápice. se você chega num shopping, aí tem. Vamos imaginar que tem 2 carregadores. Um com seu aplicativo, os 2 vagos, um com seu aplicativo e o outro é um aplicativo que você teria que baixar. De certa forma, eu acredito, pelo menos eu, iria no que eu já tenho. que eu já Que tenho. dá certo e beleza. Sim, você não precisa. Então. Vou E baixar hoje- mais um Isso, aplicativo. isso. Vou no... E Aí, demanda que a gente tempo. fechou? Vamos. Puta ideia. Vamos no carregador que. No aplicativo que já tá no mercado, Já tá bem indo aí, a galera já tá, know-how então. e tudo E certo. tudo bem, né? pessoal. Não, Tudo, mas é parceria, é mais o braço que tem e fácil, porque o cara já vai no aplicativo que conhece. Vai, Perfeito. é isso. Perfeito. Mike, não só isso, eu acho que pensando até um pouco mais além, você criar um aplicativo do zero, você precisa ter volume para isso. E o que eu digo em volume, muito carregador instalado. Porque ninguém vai entrar no seu aplicativo só para carregar. Se você está fazendo uma viagem ou está indo para algum lugar, você precisa saber se tem um posto lá. Sim. Então a pessoa vai entrar no seu aplicativo, se você tiver, sei lá, 10 carregadores instalados, ela vai falar, tá bom, não consigo carregar para onde eu tô indo, vou fazer o quê? Eu vou ter que abrir outro aplicativo. E é isso que a gente não queria, dar trabalho para os clientes, porque eu acho um saco ter que ficar fazendo registro. E os aplicativos, você não pode só entrar e escanear e pagar, não. Você precisa criar uma conta, você precisa colocar seu e-mail, você precisa fazer um cadastro. Já existem eletropostos, que é o que a gente está falando que é local só para carregamento, que eles estão colocando o pagamento por aproximação diretamente na máquina. E isso acaba matando essa questão de você precisar de um aplicativo. Tá, porque você passou lá, você já vai lá. Você vai lá, você já encosta um QR Code lá, sei lá. um QR Code ou Isso até na mesmo máquina? diretamente Já na direto máquina. Não vi ainda, posso estar muito enganado, não vi nenhum Allbox com isso ainda. Não viu. Eu vi um DC, que é um carregador de corrente contínua, que é um carregador mais rápido, chega a partir de 30 a 60 kW, Cara, né? nos, Que nos o 40 inicial. já começa. No 40 já só começa? que ainda é fraquinho. Vai de 40 a 300 Vai kW de 40 a 420, já tem mais de tá 420. bem... Na verdade, a É que BYD mandou é de tudo 1 muito de 1 novo. mega, né?
toda hora aparece algo novo. Mas isso vocês viram? Não, aqui no ABC não tem. Não, aqui no ABC É não pra tem. São Paulo, pro interior, sei lá. Esse de 1 mega não tem nem no Brasil ainda. Esse de 1 tá. mega não. Esse É como se fosse a potência dos carregadores hoje, do celular mesmo. Não vai aumentando? Tipo, os carregadores turbo, Meu, vai ser muito mais, mas acho que é futuro também. E toda hora sai o DC, toda hora sai uma Sai uma atualização. mesma coisa. Ninguém vai bater. Aí vem Aí uma bate. marca e A bate. BYD lançou de 1 mega. E quando o pessoal 1 tava brigando megawatt. nos 300. O pessoal tá brigando nos 300. Aí eu vou te falar mais. 1 megawatt. Chuta em quanto tempo que esse carregador carrega o carro? Aí não faz parte da minha, não sou engenheiro. 5 minutos. Carrega, 100%. 100%. Esse já 5 tem, minutos. aqui já tem. No Brasil não. No Brasil Ah, não? não. Esse foi lançado agora, esse ano. Por essa empresa e ainda não chegou aqui. Deve ser, é mais caro. Tá, Não, tá em lugar, tá muito esquece. caro Né? ainda. Cara, aí eu vou tem. falar pra você que você vai pagar tranquilo. Vou chutar um valor Mais aqui ou que menos. não tem. Não tem. Pelo menos 1 milhão no carregador desse. Sério. Pelo menos. cara que perto tem. dos outros. Perto dos outros, É isso, pelo vai, menos 1 tem. milhão no carregador Se desse. o cara tiver hoje Se você bala pra fazer a comprar, ele vai comprar, é proporção- isso aí que ele vai pagar. Claro que você não consegue instalar isso num condomínio, numa casa. Isso é impossível. Ele vai exigir da rede Vai uma reduzir- carga bem Uma maior. maior, Você né? teria que Aí eu tô aqui, falando na pra verdade, você você de teria que alta entrar em- tensão. Isso seria em lugar Você que teria nem que nós entrar em tava contato falando. com a Enel, pedir toda Exato. uma estrutura diferenciada. Exato. Tem isso também. Não é simples. Para um carregador de Porque uma senão você estrutura- derrete lá o... Não, Não nem tem funciona. jeito. É, nem Não funciona. funciona. Já cai Ninguém tudo. libera. Cai o tudo. prédio. Cai Cai o disjuntor do prédio, né? Não, cai um bairro inteiro, para mais, uma Nossa, cidade. bicho. Cai uma Paga a luz da cidade. rua. Não, é porque você É. tem que estar. Quando chega nesse nível, você tem que entrar em contato com a Enel. É, sim, e é eles- os dois fazendo o projeto Eles têm como junto. saber, eles sabem como Tem- puxar tem lá. que E... ver. Exatamente. Isso tá até em normas. Eles têm que ser avisados Avisados. desse projeto aí. Eles têm que ser avisados. Mas vamos lá. Até então, quando eu tinha ouvido aí há pouco tempo atrás, hoje pode ser instalado ou não pode ser instalado no condomínio? Pode ser instalado. Pode ser instalado. Tá Pode tudo ser certo. instalado. Pode Tudo ser instalado. certo. Você Não só vai inviabiliza- passar a regra para ele lá, como que funciona, se ele estiver lá, ok. Cara, desde que De seja. espaço, tal, esse negócio de Desde que isolamento. seja a regra do momento, a norma do momento ali seja cumprida, Não tem problema nenhum. você tira o seu Tanto da que a gente reta. já tem um monte, Já tem. um monte Já de instalaram, já tem um monte de condomínio que eu conheço, inclusive entraram em contato com a gente esses dias, e é até legal falar isso, para fazer uma instalação dentro de um condomínio. E aí a gente vai ter que estender um pouco esse assunto, só mais um pouquinho, mas aí quando a gente fala de uma instalação num condomínio, a gente precisa de uma preparação. É diferente quando você vai ligar um chuveiro. O seu chuveiro, se ele for elétrico, ele é 220. Você tem um circuito separado. Isso eu aprendi com esse rapaz aqui. Geralmente o chuveiro ele tem um circuito separado que vai até o banheiro. Um disjuntor. Um que vai ter disjuntor, fio direto certinho, pro chuveiro, tudo Porque ele bonitinho. puxa muita energia. Um carregador, um prédio, ele é dimensionado. Às vezes você tem uma corrente a mais, que você consegue usar o carregador para isso, mas você precisa fazer essa análise. E esse cliente que entrou em contato com a gente, ele falou assim: eu quero instalar, sei lá, hoje é quinta, né? Ele queria instalar até segunda eu tenho que estar com o carregador instalado na minha casa, aqui no meu condomínio. Não é assim. Aí eu falei: eu sinto muito, mas a gente não trabalha dessa forma. Ele falou: é que tem um cara que falou para mim que faz. Então, Eu falei então faz assim: com não ele. tem problema nenhuma, mas o meu trabalho aqui é te instruir. Hoje a gente precisa fazer uma análise. Essa análise aí, todo mundo pode falar melhor do que eu, demora pelo menos 7 dias. No mínimo. João, pra que isso tudo? E não é por vocês. É Não. por eles mesmo. Vocês- Segurança para eles. Segurança é para eles. A gente já tinha até conversado um pouco antes, mas Sim. se você me pedir os carregadores agora, uma quantidade de uns 100 carregadores, a gente entrega agora. Agora, sim. Fala só, me dá um Não é pouquinho que eu isso. vou lá buscar. Não era o problema, não era o carregador. O problema é que a gente tem que fazer uma análise. E a análise funciona. Você quer falar? Não, pode falar, Você pode aprendeu falar. bem, dá Aprendi pra bem, deixar, aprendi dá pra bem. deixar. É um equipamento, tem várias marcas. Você vai no padrão lá do condomínio, instala o equipamento e deixa ele lá por 7 dias. Durante a cada. Aí você regula ele lá se você quer a cada 1 minuto. É como se ele tirasse um print a cada minuto. Que é esse produto aqui. Não. Esse Não. é o carregador. Esse é só para fazer análise da energia, Da energia do prédio. Ah, Se tem energia antes de chegar sobrando, isso. antes de chegar chegar isso. Ah, ok. Esse é o problema desse cara, que ele queria muito rápido, eu precisava fazer a análise. Porque se eu chego lá, instalo, ele não tem energia, na hora que todo mundo chega do serviço, 6 horas da tarde, todo mundo liga o chuveiro, todo mundo liga Vai o cair. micro-ondas para esquentar. Se não tem energia sobrando no prédio, vai cair o Vai prédio cair inteiro. Então. E é um problema. Ou vai derreter, porque, tipo assim, não vai derreter porque O carregador tem todo- proteção. tem mas- proteção, tem o painel de segurança, que depois a gente vai entrar nesse assunto também, a gente tem que entrar, que é o DR, o DPS, um disjuntor separado. Mas se alguém também instalar mal instalado e não cair, vai derreter, entendeu? Sim. No nosso caso, não vai derreter porque tem que ser tudo bem feitinho. Sim. Só que o cara não queria nem análise para ver se ele tem energia suficiente para colocar um carregador.
Aí, cara, não Isso dá. ele queria colocar num condomínio? Num No condomínio, condomínio. dentro de um É condomínio. Na muito verdade, perigoso. era o síndico do condomínio. Quase isso, né? Ele deveria Era o ser. síndico, Não, mas era, não era, era não era. uma pessoa que Era tava uma querendo pessoa comprar. que ele falou assim, hoje no meu... Era um condômino. Era um condômino. Mas para isso também eu acho que tem outras regras, porque tem que ter autorização tem do que ser- síndico, tem que ser- ter, né? Então, tem. o que ele me explicou é que ele falou, já tem outras 3 pessoas aqui que já tem. Tá. Então, já estava liberado pelo condomínio a ok, instalar. tá. Mas ele falou assim, eu não sei se o condomínio suporta mais um. Preciso analisar. Então. E ele veio com essa demanda pra gente. Então eu falei, ó, pra gente fazer isso Aí você explicou, começou a entrar em 7 detalhes de tudo Cara, isso. talvez fosse fácil. Como já tinha 3, talvez era só a gente ir lá e estudar um outro projeto. Mas a conversa que a gente teve com aquele cliente, eu acho bem que, cara, não existiu o projeto, não existiu essa análise daqueles outros 3, Então, não. como fizeram? Instalaram lá e... Instalaram. É uma E não coisa deu que a gente nada, não deu quis. sorte e não deu nada. É isso É isso aí, aí, deu sorte. é isso aí, deu sorte e não deu nada. Pelo isso jeito aí. que vocês entenderam lá. Porque esse carregador, vamos supor que é o que a gente falou, que é o mais convencional, o mais comum, é o carro-chefe, ele não é tão forte. Só que, cara, eu também não posso falar, tô nem aí pras normas, tô E nem vou pra colocar nada, lá, vou eu colocar, vender, vou o seu negócio é vender. vender. Eu Vou quero vender. Não vai, não. Então- É o que eu falei, esse carregador, querendo ou não, às vezes o que foi lá instalar, ele só tá com um carregador de outra marca, foi lá, instalou, ele sumiu, e ele não tá, às vezes, ligando pro nome dele. O nosso agora já não mais. Não mais. É nossa marca, a gente tá começando É o seu agora, negócio, velho. é o- Pô, você a gente quer dar vamos fazer um negócio bem O feito, vamos atendimento deixar pro nosso cliente. Imagina, É isso aí. linkar nossa marca com alguma coisa de fogo. Não, não tem como. Não, e aí, não dá. justamente por isso que quando a gente começou a pensar nisso tudo, Às até vezes a gente- é melhor perder para ganhar, né? Com certeza. às vezes é melhor Obrigado perder do que aí, ganhar. valeu aí. É isso. E não só por isso, eu tô falando de Ficamos pessoas. à disposição. Eu tô falando de segurança. Sim. Não, eu não, se fosse só para vender, igual o Douglas falou, você quer 100, a gente te É entrega negócio, 100 é isso amanhã. aí, né? Agora, se você quiser. Mas não é sobre vender, é sobre você proteger aquilo que você tá vendendo. A gente tem uma marca, É a isso. gente tem pessoas que se envolvem com isso. É isso. Imagina você pega um fogo, eu tô falando de um fogo em cadeia com mais de 100 veículos no condomínio. Não tem como a gente instalar um carregador de qualquer forma. Isso ainda é um medo das pessoas, que a gente ainda está trabalhando com isso, e você contratando um profissional adequado, e é justamente por isso que o Douglas entrou junto comigo e a gente fechou essa parceria. Toda pessoa que trabalha com a gente, ela é instruída 100%. A gente acompanha 100% das instalações. Segurança em primeiro lugar. Não, mas é isso. Até no ramo automobilístico que a gente trabalha. Nossa, a gente aprendeu isso. Não roda 100% certinho. Certinho. Mas, cara, segurança. E eu vou te em primeiro falar lugar, uma com coisa, certeza, às na vezes, vida às é vezes muito importante. a gente tem dias ruins. Os instaladores têm dias ruins, as pessoas têm dias Sim. ruins. Então, hoje, eu tô afim de fazer, amanhã eu não tô mais. E aí? E aí? E aí? Você vai matar uma família inteira por causa disso? Exatamente. Não tem Não, nada a a ver. gente não, isso é algo que a gente, desde o começo a gente falou, isso é indiscutível. É, não tem não. como, isso é Acabou. algo que a gente Se o não cara abre não tá mão. Feito. legal, não sei o quê, então hoje você não vem, Você eu vou prefere... chamar outro instalador, é isso. É, Porque o cara tem que estar bem também, cara, porque ele vai cuidar de ficamos gente. à disposição. de carro, né? Porque assim, se acontecer alguma coisa, eu posso ir aí fazer agora de vez só fazer análise e corrigir tudo que foi feito de errado. Sim. Você vai me pagar um pouco a mais por isso. Sim. Só que, tipo assim, ficamos à disposição, cara. Tipo assim, não conseguimos com esse tempo por causa disso, disso e disso. Michael, eu prefiro perder 10 clientes. Não, mas é. Quantos for. Quantos E for, preservar sua quantos marca, for, né? e E preservar for. sua Não, marca. é preservar a vida de pessoas. Eu acho que esse é o principal. A marca a gente constrói a marca outra, que eu digo é mas o seguinte, exatamente. preservar Isso. Mas quando eu Realmente. falo a sua marca, é assim, é você fazer a sua marca, não tô nem falando de vocês, é a Sim, sua marca a marca fazendo para a fazer- pessoa, é isso aí. fazendo para gente, fazendo para o ambiente. Onde eu falo preservar a marca, é preservar tudo, porque Sim. você não vai colocar vocês e sua marca, onde vai trazer algum Tua tipo de coisa, problema risco, dentro problema. de... É isso aí, É certo? isso aí. É onde é isso que eu E tô querendo ou não, a gente é responsável pelo aquilo que a gente faz. Não Sim. só como empresa, mas como pessoa. Então, se eu instalar lá, de qualquer forma, se der problema, o problema vai ser meu. Então, não faz sentido a gente trabalhar dessa forma. É melhor a gente estar 100% garantido, Sim, com base em normas. Por isso que o Douglas está Sim. estudando direto, fazendo Sim, curso, sim. fazendo E treinamento. eu acho que isso aí você vai ter que estudar sempre. Não, hein? não para. Porque vai mudar. Obrigado pelo Nós gancho. falamos isso, Obrigado certo? pelo Para. gancho. Eu não paro de ler norma nova. É isso aí. É 2021, 2022, 2023, 2024, e vai. E é um vai. monte, tipo, É isso. Não para. Então não para. Eu acho que você a vai ter que tecnologia estudando, não para estudando. de subir. Você vai lá de na parte aumentar. comercial e deixa de estudar. É isso aí. A Vai lá tecnologia- estudando, eu vou vendendo aqui. Qualquer atualização nova, você me informa, porque eu preciso explicar para o Isso, cliente isso. como é que funciona. E aí, até voltando num gancho desses 7 dias, só para explicar um pouco melhor detalhado para as pessoas entenderem, o que acontece? O aparelho ele fica lá, igual o Douglas comentou, de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 horas, da forma que a gente Boa. instala. E ele fica 7 dias analisando. Hoje, você está em casa, quinta-feira. Ou melhor, hoje você não está em casa, está aqui. Mas tem alguém que está em casa. Só que amanhã, você vai estar em casa e a pessoa que não estava em casa, que estava em casa hoje, amanhã ela não está. Então eu não posso falar para você que eu vou fazer análise de um dia.
eu posso ter metade do condomínio na segunda. Eu posso ter 100% do condomínio na terça. 75% na quarta. Tem que tirar uma média. Tem que tirar uma média. Por isso que a gente trabalha com 7 dias de análise. E aí, esse aparelho... Aí ele vai pegar... Vai fazer esse rodízio de todo mundo que tá no condomínio mesmo. É isso aí. A carga que... É isso. Pra você ter ideia, pra você entender coisa rápida. A cada 1 minuto, ele tira um print do que ele tá pegando na rede. Ele tá medindo. É como se fosse... Ele tá medindo ali a rede naquele exato momento, ele tira um print. E vai guardando essas informações. Printando. Pega esses 7 dias, agora forma um gráfico. Ele vai me dar tudo que deu de pico, entendeu? Ó, nesse horário, sempre é esse horário. 6, 7 horas da tarde, o pessoal tá chegando tá em chegando. casa. Todo mundo querendo tomar banho. Eu vou lá e olho o disjuntor desse cara. O condomínio desse cara tá dimensionado para, sei lá, 100 amperes e tá dando 100 amperes. Não consigo colocar um carregador. Você entendeu? Na hora do pico chega a 100 amperes. Então não tem espaço. Porque se alguém for lá e carregar na hora do pico, eu não tenho espaço. Então segura aí. Esse condomínio, então, não pode ter o produto. Ou vai ter que mexer nele e você vem com alguma coisa. Dá pra ter. Não, dá pra ter. Mas é isso que você tá estudando. O que você entra com o produto de vocês e produto e serviço para aquele condomínio, para aquele condomínio, para que viabilize o projeto, tenha problema com esse tanto de carga que é usada nesse momento, nessa hora que você... É isso? É isso aí. Mas dá para ele ter. Então, é mais é custoso e é por isso que às vezes muitos condomínios não querem, porque custa dinheiro. Eu tô falando de mexer numa estrutura elétrica de um condomínio inteiro que foi dimensionado desde o começo. Sai caro. Então, por isso que 99%, vou chutar, mas 99% das vezes os condomínios preferem não mexer. Vamos seguir da forma que tá, não vamos instalar e vamos ir para uma outra, vamos alugar uma vaga do lado, alguma coisa assim. Mas eu acho que vai ter problema com o condomínio lá, porque de novo a gente toca aqui. Isso é futuro. Com certeza. E os caras têm que vender carro. E os caras vão oferecer. Essa briga, infelizmente. Então, certo ou não? Exato. Então, assim, não adianta isso. Vai ter que... Acho que vai chegar uma hora que vai ter que a própria... Eu já vou te falar já, viu? Eu não vou falar também a marca daqui da construtora, mas tem construtora aí, não sei se você tá sabendo ou não. Eu acho que até depois a gente pode ver se põe vocês para falar com os caras. Tem construtora já construindo um prédio com carro, deixando os pronto seus espaços para vir instalação. Perfeito. Vocês já falaram com algum desses caras ou não? Cara, ele conversou, só que eu vou falar com quem eu conversei. Eu conversei com alguns vereadores de São Bernardo. E aí tem projetos, tem até um projeto que não foi para frente, mas ele me mostrou. Ele falou: esse projeto não foi para frente, se você quiser a gente tenta pôr de novo, que ele é muito interessante. Que é sobre obrigar as construtoras de São Bernardo, que a gente está falando de vereadores aqui em São Bernardo, obrigar as construtoras que construírem aqui em São Bernardo já deixar pontos. É isso que você falou agora, deixar os pontos para carregadores de carro elétrico, pelo menos uma porcentagem. De projeto na Câmara de São Bernardo daqui, ele já tá... Eles já estão chegando aí. É viável até para eles, chegando né? para... porque pro cliente dele, né? A gente entrou em contato com algumas, e aí, por que a gente entrou tanto nesse assunto de análise de energia, enfim? Eu entrei em contato com mercados, e eu não vou citar o nome, mas existe um mercado que a gente entrou em contato, a Rede Grande, é o maior que tem em São Bernardo, na verdade, e falou que na rede dele eles não têm disponível a energia suficiente pra gente instalar um carregador. Supermercado. Só que eu tô falando de um supermercado grande, que já tem um monte de loja envolvida, enfim, fala que não tem dimensão para isso. Mas vai ter que ter também. Vai ter que ter também. Vai ter que ter também. É uma briga. Mas aí, voltando um pouco da parte das construtoras, elas ainda também estão aprendendo com isso tudo. Sim. Então, as normas ainda estão sendo algo que pega para elas também, para eles também. Porque senão depois eles podem ter que modificar também. Então, tipo, assusta todo mundo. Sim, cara. Sim. E aí, isso é um problema. Porque a construção no condomínio, ela demora em média uns 2 anos. 3 anos, né? 3 anos? Para levantar o prazo de 3 anos que eles dão, de 3 anos, né? 3 anos que eles dão. A norma tá mudando todo ano. Já pensou lá na frente, o cara vai entregar, tá dentro do projeto não e pode. Já não... Nossa, você entendeu? Então, a gente escutou isso de uma das construtoras que a gente entrou em contato, ela falou assim, eu não tô colocando ainda por causa dessa questão. Eu coloquei um dos meus condomínios que eu tava construindo e eu tive que tirar porque não tava mais atendendo a norma. Prejuízo pro cara se ele tá montando. Agora, o que eu acho que eles podem fazer, a construtora, é já criar pensando no espaço. É isso aí. Aí, ok. É isso aí. Aí depois, lá na frente, quando entregar, ver o que tá na norma que ele dá, aí beleza, pode montar lá, certo? Exatamente. Então é um caminho também. Isso que tem muitas construtoras já fazendo. Ele monta o espaço, já sabe que aquele espaço já sabe que ele vai ser reservado para montar alguma coisa para carro elétrico, porque isso é futuro, não tem jeito. Exatamente. Eu acho que ele já sai ganhando também, a construtora que pensar nisso. Com certeza. Porque o cliente que for comprar dele, ele já falou, ó, a gente não tem lá porque a gente sabe, passa todas essas informações,
mas o espaço lá já tem. Então, quando você estiver morando lá e quiser colocar você lá, você pode instalar alguma coisa, é isso? E tem estudos que falam que com um carregador elétrico, não só no condomínio, mas numa casa, a valorização do imóvel chega a mais de 5%. Só de você ter um carregador lá. Então a gente tá falando, sei lá, de um apartamento de 1 milhão, de 300 mil, se a gente estiver falando de 5% Sim, o disso cara aí, vai vender lá na frente e falou: eu ainda tenho, se precisar, uma vaga com um carro carregador elétrico. elétrico aí. É isso? Não. Quem Você não? tem amizade aqui. Se você pudesse ter, mesmo que você não tenha um carro elétrico, mas só no seu condomínio aparecesse uma vaga elétrica lá. Você não começa a pensar em trocar de carro. Pra você ver como movimenta Movimenta Só que o negócio. além movimenta o disso, negócio. vamos supor que você nem tem pretensão de ter um carro elétrico, mas você deixaria o pessoal pôr? Porque valorizaria o seu imóvel? Você deixaria, eu Então, acredito. põe lá. Pensando em valorizar, não vai acontecer nada comigo e tá tudo certo. Porque Se você pensando parar, nisso tudo também, para mim vender vai valorizar também. isso Então tá mesmo. tudo tá certo. tudo certo, todo mundo tá ganhando. Você pode pagar um pouco mais agora, mas na venda você vai ganhar também. Exatamente. E automaticamente vai subir mais, né? A porcentagem lá na Como? venda lá, você. Isso Como aí. condomínios antigos têm muito mais dificuldade de conseguir pôr, aquele que conseguir colocar, ele vai sair na frente. Ele vai sair até na frente. mais do que 5%, cara. Vai chegar uma hora que uns conseguem, outros não. Sim. E é onde eu acho É onde vai fazer a diferença. vão colocar um preço maior. Mas do eu só acho que isso é uma 5%. ideia também para avançar aí para os condomínios que já existem, não só os que estão chegando. Porque não tem jeito, nós vamos falar de novo aqui, eu vou ficar falando isso eu acho que é tendência, é futuro, então não tem jeito, Sim. né? Porque a tendência também, eu acho que começar a aumentar a venda de veículos aí, a tendência também é cair um pouco, porque tá caro, Tá caro. que nem nós começamos a falar aqui, então fica aí o toque aí também para ser vendedoras aí, começar a brigar lá com as fábricas lá para ver se Pra baixar o mexe com isso preço. aí, né? Com o governo lá, para ver se eles abaixam a taxa aí, para começar a diminuir, para começar a girar, porque... Incentivo também, né? Já tem né? o IPVA. Mas isso Os- só em São Paulo também. aí Então ainda é não do tem. estado, né? Cada estado faz o seu, Cada né? estado faz o seu. Isso aí. Cada estado faz o seu. Poderia vir algo um pouco mais. Mas brigar mesmo em cima disso aí, né? Sei lá. Mas de qualquer forma, assim, você vê, o próprio estado de São Paulo, eu entendi lá. Não quiseram pegar desses carros que vêm de fora. Por quê? Porque tem as indústrias e fábricas que estão construindo aqui, ele abaixou sim. daqui para Exatamente. incentivar a venda daqui. Tá tudo certo perfeito. também. Tá tudo certo também. Né? Legal. Então aí os outros que não têm fábrica, aí beleza, ele faz cobra lá, não cobra para onde vai esses carros, porque não tem a fábrica que faz os veículos. Sim. Mas o daqui quis fazer isso para fomentar a ainda venda mais. e crescer a venda das fábricas que tem aqui. Tudo certo também, Cara, né? Uma coisa que eu gosto, pelo menos eu viso muito bastante, o pessoal às vezes nem enxerga, fala às vezes só por luxo, mas a sustentabilidade também, né? Tipo, de poluição de carros elétricos. Não polui, pô. Eu acho isso também, nesse sentido, Não, sim, os o incentivos meio ambiente, também né? Então, do é meio isso. ambiente, eu acho que é bem legal. Mesmo que venha de fora, eu acho que ainda existe incentivo. Tudo bem que tem as fábricas aqui, mas mesmo que venha de fora, alguma coisinha também dá para ter, porque ele também está ajudando a nossa Não, sim, sustentabilidade, então, nosso meio ambiente. mas então, né, dá para fazer É um uma incentivo briga. de alguma coisa. Sim, Com sim. certeza. Ou às vezes, não sei o que eles podem pensar lá, mas dá para fazer um incentivo de alguma coisa, né? Não Sim. precisa ser o. Mas isso também, isso é agora, é que nem falou, também é novo, né? Os caras querendo ajudar quem tá aqui e tal, mas vai chegar uma hora, eu acho que tudo vai ser uma coisa só. Padrão. Não sei se você tá entendendo. Sim. O fabricante de fora, o fabricante daqui, esses Vai caras ser vão começar tudo- a se falar, meu. Exato. Entendeu? E aí, Eles vão começar a se falar, né? Pra você ter uma noção, hoje a líder de mercado nesse segmento, ela vende em média 2.000 veículos todos os meses. Para mim, isso é algo absurdo. Ela tá em top 1 de vendas de veículos elétricos, assim, completamente disparado. Mas não só pensando nisso, eu falo de volume. A gente tá vendendo quase 3.000 veículos elétricos por mês. Se Então a isso é gente bom. pegar... Não vamos falar a marca deles, porque se eles quiserem Exatamente. que a gente fale a marca aqui, Que venham entre em aqui. contato com a gente, pega o QR isso Code aí. lá e vem falar com nós aí. Aí a gente fala a marca de vocês aí. Exatamente, com Mas os certeza. veículos, não é? Com certeza, tem Então que é vir isso. aqui para poder prestigiar. Falar mais um pouco sobre o segmento. Mas é isso, mas é que nem eu falei, independe da marca, independe. Mas eles vão começar a se falar. Os de fora, os que estão aqui, as fábricas daqui de dentro, né? E logo vai começar a aparecer incentivo mesmo para a própria população, porque isso daí vai ter que girar. Sim. Isso aí tem que, né? Vou até te falar uma outra coisa, pensando um pouco nesse segmento ainda. E a gente está em contato com algumas pessoas para participar de feiras, né? Enfim, e aí tem uma feira bem grande que vai acontecer em São Paulo agora no meio do ano. Vocês vão estar lá? Acredito que sim. Com a sua máquina? Provavelmente sim. Ainda não fechamos o contrato, estamos finalizando algumas negociações, mas ela, só para entender um pouco mais da feira, era uma feira de casas, uma das maiores feiras de casas que a gente tem ainda. E eles abriram uma seção dentro dessa feira de casas para a parte de elétrica, parte dos veículos elétricos. E aí eu conversando com um cara que é vendedor de lá,
e ele estava apresentando o projeto para a gente da feira, de como que vai ficar, terá uma parte separada só para isso. Ele falou assim: posso te dividir uma coisa com você? Eu falei: pode, claro. Ele falou assim: a quantidade de relacionamento que esse mercado tem é algo absurdo. Eu nunca vi tantos empresários se ajudando num ramo igual nesse. Eu nunca vi, até o momento, eu não vi ninguém tentando boicotar, né? Boicotar. O outro. Muito pelo Eles contrário. estão querendo... As mas, ó, empresas, todo mundo tá enxergando que isso é um mercado em ascensão e que tem espaço para todo mundo. mas isso é o cara de negócio, né? É o cara de Esse é um cara negócio. que é visionário, né? É um É cara um cara de que tem visionário. visão, é um cara que É isso, isso aí. não é que eles estão querendo fazer parceria e criar barco, porque eles Não é sabem que. Sim, isso é futuro, e tá esse é tudo futuro. certo, E tá dando né? certo. E tá Tá dando tudo certo. certo. E quanto mais empresas a gente tiver nesse segmento, e quando eu digo não só marcas, mas também pessoas que trabalham com instalação, facilita a expansão no mercado. Quanto mais pessoas trabalhando nisso, mais eletropostos a gente vai ter, mais pontos de carregamento a gente vai ter, isso viabiliza ainda mais o carro elétrico. Agora uma outra pergunta minha, que nós já vamos entrar em perguntas aqui, que tem pergunta aqui para vocês também Opa, aqui, vamos viu? lá. Mas vamos lá, eu acho que no futuro aí, e isso é legal pensar não só em redes, mas em todo lugar, vocês vão ter que colocar isso aí em quase todo o segmento de comércio. Vou te dar um exemplo. Farmácias, supermercados, Sim. que mais? Restaurante. Vamos supor, Restaurante. hospitais, restaurantes, Hospitais. onde que leva um tempo de você atender alguma coisa. Aí a pergunta é outra também, né? Isso é legal se pensar. Eu acho que vai ter que ter esse ponto de todo lugar, porque o fluxo de veículos elétricos que estão andando na rua hoje já, né? Sim. Mas o tempo de carregamento, é isso que é legal. Então vamos supor, o cara que nem foi no restaurante, almoçou, ele gastou 1 hora lá. Né? Aí vocês seguram aí que vocês vão responder. Ele, ok, gastou 1 hora. Eu acredito que 1 hora pode ser que ele carregue. E eu também não sei se é igual o celular. Se ele tá na metade, pode plugar lá, carregar o resto. Vocês vão explicar isso aí. Outra coisa, mas ele foi na farmácia e lá tem um ponto. O carro dele também tá acabando lá, ele viu. Ele pode fazer essa carga rápida ou não? É melhor não? Não sei se vocês têm essa informação já da bateria, se estraga ou não também, ou se ele carrega, se ajuda ele. E pontos de estrada, né? Como que tá isso que a gente viu os papos, as conversas anteriores, que os altos postos de gasolina em estradas, estavam com esse pensamento, se coloca ou não coloca a máquina para carregar, e até hoje ainda não decidiram, não bater o martelo, né? Então as dúvidas é essa. Então, num restaurante, se ele carrega tudo, se ele tá na metade da bateria, ele pode carregar, e se um carregamento rápido, se ele for numa farmácia, tiver o ponto, ele pode carregar ou não. E se ele carrega rápido, né? Uhum. E também os postos de gasolina aí. Posso falar? Vai na fé, vai lá. Vamos lá. Começar pela farmácia, que a farmácia me pegou um pouco. Eu não entendi muito essa pergunta. Mas até onde eu entendi... Ele tem um estacionamento lá e tem esse ponto. Mas é rápido na farmácia, né? Você vai entrar e sair. Sim. Ele pode plugar a tomada lá, carrega ou não? Pode. E tirar de novo, não dá problema? Vai adiantar, não vai adiantar? Só para tomar cuidado com o que a gente tá falando. Ele não pode colocar e tirar. É tudo liberado pelo aplicativo. O carro tem que entender. O carro trava quando você coloca, ele não deixa você tirar, por exemplo. Então, quando você falou põe e tira, se eu falar sim... Mas ele controla esse tempo? Ele controla no aplicativo. Eu quero colocar liberar, aí para de carregar, aí ele consegue tirar. Entendeu? Então, tipo, aí, tudo questão de segurança. Vou só complementar um pouquinho. Hoje, os postos, eletropostos ou postos que você tem nas ruas, que são pagos, eles cobram se o seu carro não estiver carregando. Então, por exemplo, igual você falou, eu quero carregar meia hora. Você pode carregar... paga meia hora para carregar. Você paga meia hora para carregar lá. Agora, por exemplo, carreguei meu carro de 0 a 100 em 4 horas. Beleza? Começou a contar a partir da 5ª hora. Se o cara não tira o carregador dele, tem eletropostos que cobram esse tempo que o carregador tá plugado lá. Mesmo passando de 100%? Mesmo passando de 100%. Não vai carregar, o carro para de carregar, o carregador entende. Mas ele cobra uma taxa. O aplicativo tá girando a taxa. É isso aí. Porque você tá ocupando espaço de outra pessoa. Entende assim? Entendi. O que você falou de pôr e tirar. Vamos pensar num caso de... Então vamos supor, não pôr tirar, mas ele programa lá que ele quer, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pode. Não. Não tem problema. Eu vou até aproveitar um assunto sobre isso. O pessoal tem muito medo de viciar a bateria. Isso. Cara, a bateria de carro elétrico, vamos supor, um carro hoje popular aí mais ou menos, tá de 300 a 400 de autonomia? Quilômetros de autonomia. Por aí. Se eu não me engano, ele consegue fazer 5.000 cargas. E a carga, ela não conta só de você colocar e tirar. Vamos nesse sentido.
conta quando dá de 0 a 100. Quando ela entende que ela fez de 0 a 100, ela conta como uma carga. Se você pegar 5.000 cargas e multiplicar pela autonomia daquele carro, cara, dá tipo milhões de km. Você anda com carro popular milhões de km? Tipo, se não me engano, te dá 1 milhão, um bagulho de uma E ponta olha a outra. lá, tá no Cara, é caminhão, muita 1 coisa. milhão, é. Um carro com hoje. Nossa, eu ia falar a marca, mas. Você pega um carro hoje, o carro tá batendo o motor muito antes disso, cara. Disso. Muito Sim, antes. sim, exato. Ou você troca de carro muito Sim, antes isso. disso. É mais pra uma frota, talvez. Sim, Um cara sim, que vai sim, ficar sim. viajando, não sei, eu acho que nem isso. Mas nem vai, isso, sei lá, não sei. É muito, né? É muito. É muito. Só que aí você perguntou do tempo. Nós temos 3 carregadores que seriam os populares. Tem o convencional, que é um carregador que eu te falei que para quem não entende realmente nada, vai lembrar um carregador de notebook. Vai parecer que ele tem uma fonte ali no meio, você coloca na tomada de sua casa mesmo e coloca para carregar. Esse você leva no carro. Esse você leva Você no leva no carro, carro. para qualquer lugar. Se você viaja para o interior para casa dos seus pais, Carrega em lá qualquer ele não- lugar. você coloca lá, tudo bem que Eu vai sei. demorar muito mais. E vamos pedir e vamos ensinar, se comprarem com a gente, como ele observar se aquela tomada vai aceitar aquele negócio também. Porque se você tá com uma tomada ali que não tem um terra, Não é vai perigoso. Falta um pouco de segurança nessa parte, né? E não vai carregar ou vai carregar? Carrega. Cara, carrega. Só que pode dar problema na estrutura da casa. Cara, isso, pode a dar, vamos elétrica pensar lá. assim, pode dar um choque em alguém, sei lá, Sim. porque é questão de segurança, né? Mas ele Se não tá faltando carrega terra- assim, você coloca, ele carrega. Você tem um parâmetro que você desativa a conexão do TR e aí ele começa a carregar. Não é só você colocar e ele carrega, não. Você tem que entrar no aplicativo, fazer a configuração, ó, essa tomada que eu tô aqui não tem terra. E aí você desativa ela, aí sim ele começa a carregar. Justamente por segurança. Aí outra coisa importante pra mim poder te falar de questão de horários. É igual carro. Se eu tenho. Não sei se eu posso falar o nome do carro, mas se eu tenho um carro pequeno e um carro carro grande. Se eu tenho um carro pequeno e um carro grande, o tanque de combustível são diferentes, o tamanho também. Sim. De acordo, um consome mais, mesma coisa o carro elétrico. A Aquele bateria. carro maior, pesado, o tanque, o banco de bateria dele é muito maior. Então, também em questão de tempo, eu tô com uma bateria maior para me carregar. Se eu tô com o mesmo carregador numa bateria menor e uma bateria maior, a menor vai chegar a 100% Mais primeiro, rápido. correto? Então, tipo assim, é difícil de falar horários, é muito difícil. Só que vamos trabalhar com uma média, assim. Sim. Esse que eu te falei, que é o portátil, você vai carregar em torno de umas 12 horas. Esse nosso de 7 kW, você já vai carregar em torno de umas 4 horas. Isso e é valores de mercado. Os outros carregadores, eu não sei quanto tempo eles vão funcionar. Então eu não posso falar por isso. Mas eles costumam bater esse horário de 3 a 5 horas. Vamos ficar nessa média de 4 horas. Dependendo do carro, né? Igual a gente Sim, tá sim, falando, sim. depende do Carro, tamanho da isso também é uma bateria. média de bateria, dos carros como se mais fosse populares. encher o tanque aí. E tem os carregadores que é corrente contínua, que são aqueles São que a os gente mais chegou rápidos. de falar de 1 mega. Aquele lá que chega de 5 minutos, mas assim, os mais populares conseguem carregar em 40 30 minutos, uma hora. meia hora, 40 minutos, entendeu? Só que ele também é muito mais caro. Aí tem tudo isso. Então, se você para, às vezes, num restaurante, você falou que leva 1 hora, eu particularmente converso muito. Se eu paro com alguém, cara, eu vou demorar muito mais. Eu acho que eu converso mais do que eu como. Um exemplo. Mas você nunca vai chegar dificilmente você vai chegar num restaurante chegando a 0%. Só se for aconteceu, você achou, graças a Deus, eu cheguei. Só que, tipo assim, na maioria das vezes você encosta, deixa eu dar uma completadinha, vou pra um lugar específico. Funciona. Funciona. Você pode deixar lá, uma hora e meia ali. aí vamos supor, você tava de 40%, foi pra 70%, te deu Tá gás, ótimo. entendeu? Você Tá consegue bom. ir mais longe agora, ou às vezes você consegue terminar de fechar o seu destino. Não tem problema nenhum pra bateria pro Problema carro. nenhum. Não, tá tudo Como eu certo. disse também, ela não conta o carregamento. Ela vai contar quando ela fizer de um 0 a 100, ela conta. Pronto, você carregou Entendi. uma vez. É igual o entendi. ciclo de computador normal. Tá, entendi. Você conta a partir disso. Eu acho que vale a pena fazer só uma analogia. Foi assim que eu aprendi. Quando a gente falou da análise de estrutura, quando a gente está falando disso, de potência dele carregar, enfim, a corrente que a gente fala, que se o prédio tem ou se o prédio não tem, e que o carro puxa isso, é como se fossem pessoas correndo. Então, quanto mais pessoas correndo, mais energia você tem. Quanto menos pessoas correndo, se eu tiver errado, você me corrige. Quanto menos pessoas correndo, menos energia você tem. Só que chega uma hora que as pessoas correndo vão chegando no final da fila. Vai cansando. Vai cansando. Então é justamente isso. Se você tem um prédio que está consumindo, a chegada está muito perto, está todo mundo passando, vai faltar gente para poder correr, vai faltar gente para você poder enxergar que a corrida ainda está acontecendo. E é justamente ali que a gente trabalha. Você não trabalha depois que todo mundo chegou. Você trabalha enquanto as pessoas Você quer dar gás naquilo que tá parando. É isso aí. É isso. Bom, vamos para as perguntas aqui? Vambora. Viemos Então, para isso. Vamos lá. Vamos lá. Como surgiu a ideia de criar o Voltwise?
Cara, Rápido, vocês falaram um pouco no a começo. gente falou Mas muito resumido de no novo, né? começo, Bastante e ainda no não começo. terminou. Ainda não terminou, a gente tem sempre bastante coisa pra A falar. ideia foi vai aquilo, falar, batendo papo na feira, batendo papo no bar, na padaria. É isso aí. É isso? Foi todas essas conversas. Bastante conversa, aliás, e aí falando um pouco disso tudo, e Pensou aí em criar vaca, boi e tal? boi, É isso. Olha que enfim, ponto, cara. foi que ponto que a gente chegou, né? Foi mais ou menos isso mesmo. É isso? É isso. Ok. Deixa eu posso dar um gancho nessa parte? Pode, lógico. Vou olhar pra câmera lá. Pode. A gente começou com a ideia de pegar, instalar e ganhar na recarga. Sim. Depois a gente comprou, gostamos do carregador, tem uma qualidade muito boa. As pessoas que fecharam o aplicativo com nós, eles fazem tipo uma entrevista para ver se o nosso carregador está adequado para poder trabalhar com o aplicativo deles também. Então, tipo assim, o nosso carregador Excelente. passou por uma entrevista, testes, o cara fazendo todos os testes para ver se ele passa por tudo. Então, tipo assim, o carregador, a gente, o cara elogiou o nosso carregador. Cara, os padrões do seu carregador já tá muito acima de outros aqui. Foi muito mais fácil do que outros testes de outras pessoas que vieram atrás da gente. Lembrando que a gente tá falando do Então, carregador. tipo assim, quando a gente não- gostou muito do carregador, a gente pegou e falou assim, não, então beleza, vamos ter o nosso carregador, vamos instalar e depois veio a ideia de vamos fazer parceria também, né? Porque, tipo assim, todo mundo se ajudar. Cara, se for bom pra você, bom pra mim, por que não? Eu não tô aqui pra ser maior que ninguém. Se os dois pudessem subir, vambora, junto, cara, sim. milhão. Então, tipo assim, aí fica o gancho. Se tiver um pessoal aí querendo fazer uma parceria, um instalador no mercado aí que ele tá focado em só instalar e ele quiser vir entrar em contato com a gente para poder entrar um negócio da gente fazer um preço melhor para ele, então, tipo assim, se a gente vê que ele realmente vai conseguir fazer a instalação das normas, conforme a gente já tinha deixado claro no começo, porque tem que tudo seguir o isso que- tem que ser né? isso, Tem que seguir, exato. a gente Vocês fecha estão um abertos para negócio, bate-papo? toma, com certeza. Com Então, certeza. estamos abertos para uma negociação, uma conversa. Isso nós vamos falar, porque vocês vão deixar depois o contato, como que acha Vamos vocês, sim, tal, vamos bate-papo, então é bacana. Então, Lá no tipo, final a gente volta nesse tema. Vamos seguir? Vambora. Qual foi o maior desafio ao iniciar a empresa que vocês sentiram assim? A gente fala bastante, né, cara? Nossa, mas assim, eu acho que foi até um dos pontos que a gente já comentou. O que foi mais difícil, para ser sincero, foi a escolha do carregador. É. Michael, foi o que eu falei, tem muita empresa no mercado, muita empresa que diz que é muito bom, mas na hora que a gente pega para analisar a fundo, não é tudo é isso. Para você ter noção, o cabo do carregador que tá aqui, pode pegar? Se quiser, pode. O cabo esse A cabo câmera do aqui, meio aqui, acho que vai acho que dá mostrar. para, o pessoal dá para ver, né? Tá. Esse cabo aqui, para ele ser aprovado, ele passa, eu não sei te falar nem quantas horas, mas ele fica imerso em água num tanque com mais de 5.000 litros de água. Dentro d'água? Dentro d'água. Ele fica lá dentro. Isso para quê? Testar curto, então, essas coisas? Para testar não só curto, mas testar a durabilidade do veículo e liberar para ele a proteção IP66, que esse aqui tem, né? É. IP65 e IP66, não tenho certeza agora, mas eu acho que é Esse IP66. lado você pluga no veículo. Esse lado a gente pluga no veículo, e aí essa é uma outra diferença desse carregador que vocês estão vendo aqui, mostrando para lá. Hoje o que você vê no mercado, na maioria das vezes, essa carcaça aqui ela é toda de plástico. Então é tudo cinza, tudo ou preto. Tudo a mesma cor. Toda a mesma coisa, e ela não tem essa resistência que você tá vendo aqui. Tá. E aí é justamente aqui que a gente entra. Não é porque é nosso, mas olha o acabamento. Não é porque eu tô te mostrando, não é porque eu trouxe. Mas a gente demorou 6 meses para achar um produto como esse. Legal. Hoje a gente não acha isso aqui no mercado, você consegue achar uma marca ou outra, mas a maioria do que você acha aqui também é importada, isso aqui é de plástico. E aí se você pegar, se quiser ver... É até pesado, né? É até pesado, a gente tá falando de algo... E aqui é o movimento. Aqui é o movimento, você pega... Isso aí. Se você pegar aqui, você toma choque alguma Não, coisa? Não Toma nada, Não, não passa nada, nada, não passa nada. Se eu te falar, esse carregador aqui ele tem mais de 7 proteções. Então eu tô te falando de sobretensão, contratensão, aí o Douglas sabe até explicar mais que eu, incêndio, assim, vou te dar um exemplo, vou levantar aqui para ficar mais Só levantar, É legal, ele lembra. Ele aqui, Explica se ele tiver alguém conseguir ver uns arranhões. Aqui aparece alguma coisa, não? O vidro tem uma proteção ali, ele é perfeito, ele é quase Mas um aqui espelho. aparece um digital, alguma coisa. nessa tá tela carregando, aqui, deixa eu chegar um pouco mais para frente. Nessa tela aqui, a gente consegue enxergar não só o quanto que ele está carregando, então toda a energia que está passando por aqui, quanto que o carro está recebendo, quanto que o carro está
quanto o carro está recebendo e quanto que a rede está enviando. E aqui aparece é que a gente, infelizmente, não dá para ligar, Sim. mas ele aparece uma foto de um carro carregando. É bem ok, dinâmico. tá. Então ele é bem dinâmico, Tipo, ele fica um legal. carrinho carregando, Como se fica bem fosse a legal. bateria, mas ele fica correndo ou vai aparecendo os pontinhos? Velho? É literalmente um carro, a bateria embaixo, aparece a foto e ele vai passando e vai carregando. tá. E explica do LED também, aqui fora. Ah, legal. Esse E aí branco. aqui a gente tem um LED branco. Então aqui, o momento que ele tá azul, ele tá apto para recarga. Então você consegue chegar e plugar. Uma vez que ele tá plugado, mas não está carregando, o LED fica verde. Ou seja, aí, tá o que que é? Tá esperando, tá esperando você dar o start. início da recarga. No app No lá. aplicativo. No aplicativo. Isso aí. É É isso. isso aí. Então, você pluga primeiro e pode acionar o ativo. Se alguém... Ele pluga? Ele Mas depois você... pluga. É isso aí. Primeiro Aí você pluga e depois você aciona. Ah, tá. E aí, uma vez que ele é acionado, aqui começa a correr o LED verde. Também. E aí, E tem-se o emergência. E a hora que ele deu 100%? quando ele dá 100%, ele fica 100% verde. Aí ele acaba. E aí tem o nosso botãozinho de emergência aqui na lateral. Se você apertar ele, o LED vai ficar vermelho. E aí? Isso. Pra que é a inteiro. emergência? A emergência é caso você tenha algum problema, alguma sobrecarga na corrente, e para ele não queimar o aparelho e não danificar a casa, ele automaticamente, como são esses certificados que eu te falei, e, enfim, proteções, ele automaticamente bloqueia. Ele consegue reconhecer, mas vamos pensar assim, igual eu falei, a gente tá procurando parceiros, vou pensar no pior das hipóteses, eu não queria passar por isso nunca, mas eu preciso pensar nisso. Sim. A gente arrumou um parceiro que ele instalou errado. Aconteceu alguma coisa no cliente, pensando na pior das hipóteses. O cara não sabe o que fazer, ele tem um botão de emergência, isso é até norma, entendeu? Ele não sabe o que fazer isso. O quê? Tá caindo a rede, tá? Não sei o quê, você vai lá e aperta... Às vezes, lá no disjuntor dele, não foi feita uma instalação ou uma análise certa, começou a derreter alguma coisa. Ele vai esperar pegar fogo, sai correndo da casa? Não, ele vem, aperta a emergência aqui e para de carregar. Na hora. Para de puxar Pode a energia. até não ser daí, mas aperta Pode lá até e ser, vai ele dobrar para e vai o tudo. problema lá. É isso aí. Vai parar, entendeu? Então, tipo, o botão de emergência é para uma emergência mesmo. E ele para mesmo. Ele Não, ele já para não manda mais tudo. corrente, não Não manda vai, mais para, nada, é isso aí. corta mais tudo. nada. Ele em si, ele falou que ele reconhece muitas coisas erradas. Só que, cara, pensando para as hipóteses, e é até norma, precisa ter um botão de emergência. Precisa ter um botão de emergência. Todos Para têm? qualquer máquina, todos todos têm. Todos É- têm. é Eu norma. falo todas as marcas, todos. Se não tiver, não compra, pelo amor de Deus, que tá fora a norma, tá fora a regulamentação, tá fora de tudo. É o pior, assim, sinto em falar, mas é o pior carregador que tem no Não, sim, mercado. Não lógico, pode estar sem um botão de emergência. Se é um botão de emergência, você Se você vai entrar numa embora. indústria hoje, uma fábrica, e pegar qualquer Máquina, você tem que ter um você botão de vai ter um emergência. botão de emergência. Tipo, Tem que ter é um uma botão de máquina isso aqui, não Ah. deixa de ser uma máquina. É isso Então, aí. falando um pouco da máquina aí, do É. produto aí, bacana. Legal, a galera viu aí. Fica de... Vamos para outra pergunta? Vambora. Como é a dinâmica entre vocês, sócios? Cada um tem um papel, acho que a gente falou sobre isso, mas se você quiser só repetir, então, o que você cuida mesmo para ficar aí, e o que ele cuida, o Douglas e o João, que cada um cuida, Vamos lá. e é isso, falar um Como pouco... que faz essa divisão entre a rápido. gente? É. Hoje, atualmente, eu foco bastante na parte comercial, então tanto a estratégia nossa de marketing, nossa estratégia de vendas, toda essa parte de contato com o cliente mesmo, eu que faço, e eu cuido também do nosso suporte de pós-vendas. Hoje a gente tem uma central, ela funciona 24/7, trabalhando para fazer atendimento de todos os nossos clientes, e aí eu gerencio essa nossa central que ela faz esse atendimento. Ah, João, para que um atendimento 24/7? A gente entende que você pode carregar o carro a qualquer hora. Sim. E você pode correr o risco dele não funcionar, ou, por exemplo, você chegar, pô, eu tô cansado, preciso carregar meu carro, você vai plugar e não funciona. Você vai ligar para quem? 7 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, e no dia seguinte você precisa sair cedo. Então você tem... A gente tem essa central 24/7, que Mas ela... isso é digital ou tem uma pessoa lá pra falar? Tem uma pessoa Chega para pra você. falar, chega pra gente aqui e a gente consegue fazer esse controle das pessoas que estão fazendo atendimento. Então, a gente tem uma triagem e depois dessa triagem a gente tem uma pessoa que E ele atende. já mata a dúvida ali, então se Na hora- precisar num sufoco, chama o Douglas. Você precisa isso aí. com certeza, com Vocês toda estão- Pode certeza. ligar 3 horas da manhã, 2 Sim, horas da manhã. 2 horas da manhã, pode ligar para É ele. aquilo que foi conversado aqui desde o começo. Medo de trabalhar, a gente não tem Mesmo não. trabalhar, a gente não Pode tem, não. ligar. E aí, só entrando até num outro ponto, para que uma central 24/7? E aí você vai entender mais ainda. A gente tem esse contrato com essa rede de aplicativos de recarga, e essa rede ela também tem atendimento 24 horas por dia. Então, na hora que a gente tem problema com qualquer recarga, eles também entram em contato para poder fazer esse atendimento. Então, a gente tem os números, toda vez que a gente instala uma estação, a gente coloca os números certinhos de atendimento. Então, até no próprio aplicativo deles tem. Tem também. Então, ou você entra em contato diretamente com o aplicativo, ou você entra em contato com a gente para lidar do equipamento.
E aí, vamos lá, falando do equipamento, 2 anos de garantia, se precisar qualquer troca. João, usei 1 ano, deu problema? A gente vai e troca. Não tem importância nenhuma. A gente tá aqui justamente para fazer a melhor experiência pro cliente. Mas até me estendi. Vai lá, fala Não, que da sua uma hora parte. que eu falei que é muito importante, que a gente tá falando a questão do cliente, do pós-venda. Cara, eu acho isso muito importante. Eu acho que é uma parte que eu e ele gosta bastante Sim. de vamos fazer a experiência do cara ser diferente, tá ligado? Se o cara comprou, a gente tem um compromisso, né? compromisso. Eu acho que esse, Cara, perfeita palavra. esse é o compromisso. diferencial e eu acho que é o que tem que acontecer. Isso eu queria levantar. E como posso, né? a pergunta era mais ou menos a nossa parte, ele cuida ali do marketing, das vendas, das estratégias. Eu vou cuidar vamos instalar em quanto tempo? É isso aí, a máquina é essa, vou te apresentar. É isso aí, É é isso aí, é isso aí. É isso aí. Vai fazer aquela vistoria toda que faz, que você cuida disso também, é isso. Eu acompanho algumas instalações também, então, tipo assim, eu não só deixo a Deus dará, porque igual, ninguém sabe tudo, mas o pouco que eu sei, eu consigo ir lá e ver se ele tá seguindo os padrões que a Sim. gente tá de acordo que tem que seguir, entendeu? É isso aí. Legal, nós tocamos num ponto aqui, eu acho que é legal, o pós-vendas, eu acho que muita gente ainda não pegou isso, mas o pós-venda é o melhor de tudo, porque o interessante não é só você ter sua marca, eu acho que é a quem você vender sua marca para você de graça, né? Com certeza. Porque e é esse cliente que você vai cuidar, que você vai falar, aí. que você vai mostrar, e é ele que vai fazer a sua venda de graça, né? Então Perfeitamente. é cuidar dele. Muita gente não faz isso ainda, é só pensa na venda e esquece o cara e depois vai dar. Acho que não é interessante, né? Porque vai chegar uma hora que vai rodar isso e vai chegar nele de novo. Mas Perdeu, né? Perdeu, exato. eu acho que nessa sua pergunta no começo dela tava alguma coisa como vocês se dão como sócios também, né? Isso, Tipo também, assim, também. nossos pensamentos batem muito isso, até quando a gente sentava lá na feira pra comer o pastel. O pensamento Cara, eu mesmo, quero né? fazer um negócio muito legal pros meus clientes. Eu também sou totalmente a favor disso. E tem um monte de gente que não faz. Como que eles têm um negócio e não faz? A gente quer fazer, então vamos fazer um negócio. Não, e aí vale uma história. A gente mandou mensagem para um monte de pessoas desse ramo e começou a analisar o mercado. E aí, como que as pessoas estão tratando? Como é que tá sendo os preços? Análise de mercado comum, como qualquer outra empresa faça. Não tem nenhuma que te faça um atendimento 100%. Tô arriscando a falar, Não, mas sim. não tem nenhuma que faça que um atendimento 100%. Em vários negócios, né? Em vários Não, negócios. isso, o atendimento. Estão se perdendo nisso, né? Se perdendo e quem nisso. sair na frente com isso aí, eu acho que também vale Quando a te pena, atende bem, falta informação. Quando não te atende bem, Sempre tem um sempre tem Você alguma não tem um coisa. produto bom, quando Você não tem um produto bom, É ou isso? depois. E foi o que você falou muito perfeitamente. O pós-vendas falta em muitas empresas. E eu não tô falando de mercado de elétricos, não. Eu falo do mercado em geral. Você vai tentar qualquer outro. Uma vez eu comprei um telefone e ele deu problema. Levei na assistência, tava na garantia. A moça falou assim: isso há muitos anos atrás, mais de 10 anos. Tem que ficar aqui pelo menos 20 dias para poder fazer uma análise e depois eu te dou um retorno. Eu falei, moça, 20 dias? O celular que você usa todo dia, que você precisa dele. Então, tá falei, errado. não existe isso. E aí, na sequência, saí dessa marca, nunca mais comprei, fui pra uma outra, porque você Porque a perde gente, credibilidade. e a gente, assim, eu também faço outras coisas e faço 100% do atendimento. Eu também gosto. Eu acho que é isso. É compromisso, é dedicação, é compromisso com você e com ele. E onde não faz isso comigo, eu não volto mais. Nunca mais. Eu também não falo nada, tal, né? Mas não volto mais. Porque a gente fazendo esse 100%, na verdade você está fazendo como se fosse para você. É o que você quer que seja feito para você, você faz para os próximos, né? Exatamente. Então acho que é isso, né? 100%. Então... 100%. Tem uma frase que meu pai fala bastante, e eu peguei para mim mesmo. Existem as pessoas que entregam e as que dão desculpa. Porque no final das contas é isso. Então... Se você não entrega o que o cliente quer, você vai dar uma desculpa. Então, quando a gente sentou para conversar, eu falei assim: então, tchau, né? A gente não vai dar desculpa para ninguém. Então, lógico. A gente tem que entregar, e aí pronto, acabou. Deu pau. Vai trocar. Vai trocar. Não tem discussão. Eu não tô preocupado. Não tem problema, não vamos. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Esse é fato. Vamos para a próxima? Vamos embora. Qual o grande diferencial da Voltwise no mercado de recarga elétrica que você já sente hoje, que você já viu? Qual a diferença de vocês aí? Fora o atendimento, essas coisas. Entramos nele agora. É isso aí mesmo, é o atendimento, é o produto, cara, é tudo. A gente tá muito focado no atendimento. O pós-venda, eu acho que, tipo assim, é para ser o nosso... Sim, eu acho, não só um produto bom. Não só um produto bom, igual que a gente falou, que deu muito trabalho para procurar, porque a gente procurou realmente a pontuar, tipo, a dedo, sim, bem escolhido. E para realmente não ter esses problemas, mas de certa forma a gente também tá muito bem negociado, eu e ele, de que pós-venda tem que ser
Tem que ser o carro-chefe da É isso aí. empresa. Cara, tem que ser o o carro-chefe da cliente empresa. tem que ser nosso amigo. É isso Mas aí. é isso, é isso. É isso aí. E vira, né? E vira. Ele vai ser seu amigo e seu comercial aí. Exato. E É aí, isso. até uma coisa que eu estava comentando com você antes da gente começar, todos os nossos carregadores, eles têm identificação de número de série. Então, uma vez que o carregador sai do nosso estoque, a gente faz o controle 100%. Ah, João, vendi para um revendedor, igual a gente tem alguns revendedores. Eu mando, cada carregador que sai, a gente faz a análise, tem um código de barra, a gente escaneia, manda para lá e a gente sabe aonde está esse carregador. Eu preciso saber. Não adianta só também eu chegar e trocar. Se eu faço isso, eu sei o nome do cliente. Uma vez que ele me ligar, eu já posso falar assim: ô fulano, tudo bem? Você tá com a estação de número tal, é isso? Você consegue ter essa rastreabilidade, Você consegue consegue tudo isso aí. Saber tudo onde que isso aí. tá cada máquina sua. É isso? Exatamente. Show. Aqui tem uma pergunta que vocês já falaram aí. Eu acho que eu não vou voltar nela, Aí você vai voltar para trás. Nós É. somos um pouco... É, Parcerias, montador, cara da parte elétrica e tal, que vocês estão procurando parcerias, ok, você já falou disso, está procurando parceria. Quem Sim, quiser, você vai exatamente. deixar no final, quem quiser entrar em contato com vocês. Perfeitamente. É isso? Estamos Só abertos. que assim, não é... Como que fala isso de uma maneira boa? Não é pra qualquer um, porque igual a gente falou... Você Pô, tem que ser alguém. tem que ser alguém que tá disposto a realmente fazer um trabalho limpo também, Sim. um trabalho bem feito. Uma pessoa dedicada, mas no eu final acho das que contas. A gente vai estudar... Quem tiver a fim de aprender também, porque falando- vocês têm que passar isso Sim, para ele, né? não, com certeza. Porque o cara não sabe também, né? Sim, Perfeito, sim. perfeito. Eu acho que perfeito. vocês vão começar, vai conseguir captar isso. Se serve ou não serve também, tudo bem, né? E vambora. Se não, Vambora. tchau aí, valeu aí, não é pra Exato. vocês. Sim. São pessoas Tá tudo compromissadas no né? final das contas. Não precisa ter conhecimento, mas É, também porque não. quem vai passar isso é vocês. Né? Cara, Exatamente. Perfeito, Perfeitamente. perfeito. Vamos para outra aí, ó. Como vocês enxergam a expansão da Voltwise nos próximos anos? Cara, vou responder essa? Pode A responder. Você já falou uma gente. coisa muito importante uma vez pra mim, É. que me marcou bastante. Eu quero Não, que você vai falar. fala aí então. Não sei se eu vou falar, não. Não, que você falou só pra Olha. você lembrar. É. A Voltwise não vai ser só uma... Pegou? Não, fala aí. Quando você queria, tipo... o grupo Wise. Ah, tá. Nesse- Vamos lá. É que a É um- gente, empreendedor, você sabe que ele às vezes tem aqueles 5 Vai, né? minutos de loucura. Não, Vai, mas igual a é gente isso, tava é isso. conversando aqui Mas agora tem que antes de ser esses começar. caras que estão tudo grande aí fora Isso aí. me marcou, isso se você não aí. falar isso Foi agora. tudo louco. Foi tudo E os caras louco. continuam louco até hoje. Tudo louco. E E o cara assim, lança uma marca, já tá lançando outra, ele já, né? não, exato. O pessoal vai É isso se reformulando e vai chegando num denominador que na hora que ela chega no final, ela fala: caraca, o que eu fiz, cara? Mas deu certo. E né? deu certo. Então, Esse é legal, é isso. Loucura. Loucura. Mas logo quando a gente começou a pensar, e aí o Douglas sempre na minha cabeça, vamos no ramo dos elétricos, e eu, não vamos, não vai dar certo, isso não é o futuro. E aí eu falei, tá bom, vamos. E aí na hora que eu comecei a estudar o mercado, eu comecei a entender em que ponto que o mercado estava, eu comecei a entender até onde a gente conseguia chegar, e eu falei assim, Douglas, eu acho que a Voltwise não é nem o começo, irmão. A gente vai transformar isso num grupo Wise lá na frente e aí a gente vai vender muitas outras coisas a não ser carregador. Isso aqui é o começo de tudo, mas pensando só nela, a gente não só busca vender e conseguir os melhores clientes possíveis, e aí a gente tem parcerias com concessionárias, pensando em mercados no futuro, pensando em algumas coisas como construtora, e acredito que no futuro isso vai viabilizar ainda mais com o crescimento do mercado. E vai estar em parceria nas propagandas com a gente. E parceria, com certeza. Mas E também aí com... No Pod SBC, com certeza. Com tudo e com o estúdio também. Com o estúdio também. É isso aí. Não, mas dando um gancho nisso, imagina, isso aí era lá na época que a gente tava quase decidindo, vamos entrar no ramo dos carros Dos elétricos, carros vamos fazer elétricos. alguma coisa pra esse pessoal que tá vendendo muito. Aí ele virou pra mim um dia assim, talvez num pastelzinho Nos da pastéis feira, da vida. que a gente continuou por um tempo, depois Sim. em vários lugares, foi muitos domingos, nós gostávamos do domingo de Do manhã. domingo de manhã. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu vejo assim, não é nem a Voltwise só não, isso aqui vai virar um grupo Wise, você vai ver, isso me marcou esse sonho já. Então agora é só voar, velho. É só voar. É só Com o pé voar. no chão aí, atendendo todo mundo, fazendo os clientes aí e voar, né? É isso aí. Não é isso? É isso aí. Vamos para a próxima aí, ó. O que diferencia um bom carregador de um comum no mercado? No mercado. A gente acabou passando por alguns tópicos, né? O principal Você fez teste, você viu, né? teste, a gente viu, como eu comentei, foi bem complexo da gente chegar nesse produto final que vocês estão vendo aqui. Certificações, né? Certificações, o tanto de certificação que tem, mas hoje eu acho que o maior diferencial não é só a proteção contra a água, porque isso é super importante, principalmente quando a gente está em locais abertos, enfim, externos,
mas o mais importante são as certificações como CE, TÜV Rheinstadt, que são certificações internacionais que esse carregador também possui. Se você vê no cabo aqui, que a gente conecta, na lateral do lado de cá, Do outro lado. a primeira é TÜV Rheinstadt e a segunda é CE, são certificações, a segunda são 2 normas europeias, e elas trabalham não só com a qualidade do produto, mas também todas as certificações que eu te comentei relacionadas sobre tensão, sobre corrente, incêndio, que são coisas que a gente não só mexe com produto, mas mexe com vida de pessoas. Eu que não conheço, que não é isso mesmo. Você pega nele, você vê que ele é robusto, ele te passa segurança, né? No pegar, No pegar. tomada, no produto, né, meu? Então, acho que isso também é legal, né? Sim. Eu que não conheço, eu não vi outros, hein? Eu tô vendo esse aqui a primeira vez. E sem Isso contar já é legal, a né? parte estética, porque tipo, também quando a gente foi escolher, a gente também não Não, queria um explicou carregador bastante. feio. E algumas Também. coisinhas estranhas. Não, Cara, explicou esse aí, também. depois que você tira essa película Ele fica um vidro, é um espelho. acende a telinha, ele fica muito lindo, Ele fica cara. bonito. Aí você olha o acabamento até do nosso conector aí, tipo assim, diferente dos outros, então até fisicamente ele também, em questão de Em estética, questão ele de sai estética, também sai na frente frente também. disparado. Você É vê- gosto, né? Sim, É gosto, é gosto. Não, mas é isso gosto. também acho que faz a diferença, né? É gosto. Com certeza. Vamos para a próxima aí, ó. Como vocês veem o futuro da mobilidade elétrica no Brasil, né? Cara, Vocês estão aí batendo papo, andando nesse mercado aí? eu vou parafrasear o CEO de uma empresa muito grande de carros que está no Brasil, bem Não precisa difundida, falar o nome não de preciso novo? falar o nome, É. mas que Ou você vende quiser 2 vir mil aqui, carros por mês aí, enfim. Vem Vocês aqui, vendem ó, em todos vem os bater papo com a lugares, vem gente aqui aqui bater também. papo com a gente Chama a também. gente. Se é um patrocinador nosso aí, Aí, vamos ó, tá vendo? Mas a CEO desse grupo, ela falou, eu não vejo o Brasil nos próximos 5 anos como um mercado de elétricos, mas eu vejo o Brasil nos próximos 5 anos como mercado de híbridos. E é justamente o híbrido que vai virar a chave do brasileiro para que ele entenda que o elétrico é muito melhor aí do vai que... indo. E aí vai indo. É isso. Eu acho que É um teste. O híbrido é um teste para o cara É. passar por 100%. E eu vou te falar, sabe Aí- por quê? A Ó. pessoa que tá com medo de ir pro elétrico, ela ainda vai ter o híbrido para conseguir É isso aí. aquele Só que Sentir. aqui- sentir. Cara, o elétrico é bom mesmo, hein? Tô usando motor elétrico agora, é melhor do que o da muito combustão. mais barato, Tá né? muito mais barato. Tá em Eu consigo. conta. Exatamente. Mas outra coisa que eu quero acrescentar, que, nossa, é muito importante para carro elétrico, eu tenho um gosto no quesito 100% elétrico, e eu vou falar o porquê. Não sei se vocês já ouviram falar na questão de desgaste de peças mecânicas também, manutenção. sim. Não sei se vocês já ouviram falar que carro elétrico também é muito mais barato. Não deveria falar isso, que eu vou acabar um pouco com o que você falou e com o que esse CEO aí falou. Eu falei. Mas o híbrido você tem os dois, você ainda vai continuar com as peças mecânicas. Eu concordo com você e você também. ainda vai continuar com a 100% elétrica, talvez seja ainda um medinho, então o cara ainda vai ficar com... Vai eu penso sentir dessa ainda forma, também, tá? né? Tô Sim. dando até um alô do meu jeito de pensar. Sim. Cara, eu iria por 100% elétrico, Não, com certeza. Eu super Mas, concordo. mas isso porque você já conhece. A gente que não Entendeu? conhece Não vai. não vai arriscar de uma vez, eu acho. É Né? isso. Então, E essa galera que tá assistindo, né? E o híbrido, por isso tá Não é vendendo isso? muito. É, né? então, E tem também a exatamente, é diferença isso. dos híbridos. Se alguém leigo também estiver vendo, pô, nossa, eu ia falar o nome do carro. ele não é plug-in. Você não conecta, mas ele é híbrido. Temos uma marca muito conhecida que o carro ele carrega Só com a cinética do carro, né? e freio. E freio. Acho que o calor da Então, Mais você com não, freio, então né? isso Mais não com precisa freio. mais. Aí ele não calma. precisa. Não, então calma. Aí não é legal, hein? Esse carro não precisa desse. Só que a questão da bateria é muito pequena. Ele não precisa porque o banco de bateria dele é pequenininho. É só para dar um auxílio ali, vamos pensar dessa forma. Só que tem muitos outros carros no mercado híbrido, muitos, e quando eu falo muitos, eu acho que a grande maioria, com certeza, a maioria, eles são plug-in, que fala, né? PHEV. Se você olhar ali no tampão do porta-mala, vai estar um PHEV. PHEV, porque são veículos elétricos híbridos plug-in. Então, é porque ele precisa de um carregador para poder carregar, entendeu? Ele não é só híbrido, ele é um PHEV, é isso mesmo. É isso aí. Ele precisa da tomada. Precisa da tomada. Falando perfeito. português, E claro, os híbridos, então, a grande maioria precisa da tomada. Exato. Porque aí o banco de bateria é maior, maior. também. Temos outra marca muito bem conhecida, já no ramo, eu acho que ela de know-how tá bem... Nossa, tá bem avançada. Uma marca muito boa. Sim. E a dela são todos Plug-in. então... Legal. Assim, Bom, tem muito assunto. Nós estamos chegando no final. Opa. Tem a última pergunta aqui, depois nós vamos pro ping-pong aí, mas depois a gente vai se falando. Ó, para quem quer investir em carregadores elétricos, qual o primeiro passo que vocês dariam aí de dica para eles aí, quem tiver interesse? Vou separar de forma bem rápida a questão em duas.
parte de pessoa jurídica e pessoa física. E o que eu quero dizer com isso, o cliente que vai instalar na sua casa, por exemplo, que vai instalar no seu condomínio, e aquele cliente que quer instalar para uma fonte de renda. Então, para aquele cliente que está pensando em instalar o carregador para colocar na sua casa, para uso pessoal, enfim, nada mais importante do que a análise da estrutura elétrica. Ah, na minha casa, eu sei que tem. Faça. É melhor você pecar isso. pelo excesso do que você pecar pela Cara, falta. Eu não falo nem por pecar, tá? Não é nem pecar, é assim. É, A o melhor negócio dica é isso aí. Melhor dica é essa. É dica e orientação. Dica e Ter orientação. um conhecimento, tipo assim, é legal, entendeu? Sim. Para poder fazer essa análise aí é interessante. E para a Muito parte do interessante. pessoal comercial, eu acho que a gente precisa focar muito em qual que é o modelo de negócio que a gente está falando. E aí a gente precisa fazer vou chamar de business case, mas é um projeto. E aí a gente entra em contato, a pessoa entra em contato com a gente e a gente avalia. Vamos colocar um carregador simples, que seria um desse aqui, de 7 kW, ou um carregador mais rápido? O que você está buscando hoje? Então é mais um sentimento do que o cliente quer do que a estrutura em si. A estrutura é muito importante, ela vai vir no segundo ponto, mas ele precisa saber que carregador que ele vai querer, de que forma que ele vai E querer vocês passar têm isso pro cliente. todos. Hoje, o que é bom no mercado, você tem. Sim. A gente tem carregador até de 380 kW. Que hoje é o mais rápido. A gente tem um acima isso. só de que é de 420. E aí eu não sei se a gente chegou a trazer esse. Trouxe? Acho que não. Acho que só de 380, Mas compensa também né? pro Brasil esse já, hein? Porque tem aquele mais caro que você falou que não Esse rola. Mas então, esse... é que aquele lá é muito novo. Aquele lá já é muito novo. Esse já não é tão novo. A concorrência tá junto. Tá. Então, até que ele fica mais viável. Vou entrar num ponto aqui. Não sei nem se a gente tem muito tempo para isso, mas é aí que tá todo mundo pecando e ninguém sabe. E é por isso que eu falo que eu preciso que as pessoas comecem a pesquisar um pouco mais e entrem em contato com quem tenha conhecimento. E aí eu vou entrar com uma história, eu não sei nem se vai ter um tópico depois, mas enfim, se tiver eu já adiantei. Tem uma pessoa conhecida que veio conversar comigo, que ela comprou um carregador elétrico na China e ela fez a instalação na casa dela de praia, e pediu um eletricista, fez tudo certinho. E aí um amigo dele, antes dele fazer a recarga, ele pediu para poder ir lá e carregar o carro dele. E aí o carro desse amigo dele era um carro pequeno, e ele fez a recarga sem problema nenhum. O carregador era de 22 kW, que já precisa de uma corrente um pouco maior, tá? Beleza, ele carregou, não teve problema nenhum. Acho que uns 2 dias depois, esse rapaz ele chegou para poder fazer a recarga de um carro muito maior. E aí eu tô falando de uma caminhonete elétrica. Ele desarmou o disjuntor, desarmou o carregador, desarmou praticamente, só não pegou fogo na casa dele porque foi feito muito bem feito. E aí o que eu quero dizer... Muito bem, bem feito assim, não né? Tão bem feito não foi também. tão bem feito que se tivesse sido bem feito, teria correntes necessárias para poder carregar. Alguma coisa ele acertou que deu certo de não pegar fogo. De não pegar Alguma fogo. coisa ele acertou. Mas ele teve coisa errada nessa instalação. Deu problema aí no Deu problema. E aí o que eu quero dizer com isso? Só para adiantar, porque faltou uma parte importante. Esse carro tem um carregador muito mais forte e meu carro não consegue carregar com esse carregador muito mais forte. Meu carro é mais simples. Então ele vai pegar só um pouquinho dessa energia e carregar com aquele pouquinho. Beleza. Ele vai deixar entrar só o que ele aguenta. O mais forte, provavelmente nessa hora que entrou o carro do amigo dele, não deu pau. Não deu problema porque era um carro mais fraco. Mas a instalação não estava muito bem feita, que é onde eu acho que está o problema. Ele foi com um carro mais simples, não puxou tanta potência, mesmo que tivesse errado, ainda não foi. Mas como esse carregador era um carregador mais forte, ele precisava de uma análise até mais bem dimensionada, preparada, tipo, com olho mais crítico. Quando ele chegou realmente com o carro dele, que era mais forte, que precisava realmente daquela carga por inteiro, e o carregador ia dar conta, aí ele puxou da rede. Tudo que eu quero, porque o carro tá falando que ele aguenta, eu aguento, então você aguenta? Aí eu, não aguento. Puxa, não aguenta, fizeram não. Bem feito. O carrinho pequeno carregou porque ele passou batido. Talvez tivesse ficado muito mais tempo, não sei, tô dando uma ideia de que pode acontecer. Se ele tivesse ficado carregando, podia ter caído também. Podia ter caído também. Mas esse, quando ele falou assim, então vamos ver tudo que aguenta, ela foi lá e caiu, entendeu? E aí o ponto que eu queria trazer com isso não é porque você tem um carregador com maior potência na sua casa, ou no seu shopping, ou onde é, que seu carregador vai carregar na maior potência. Sim. Cada carro tem a sua limitação, cada bateria tem a sua limitação, e é isso que você não escuta no mercado hoje. Hoje, se o cliente entra em contato, a gente fez esse teste, tá, em algumas empresas, antes da gente abrir a nossa. Qual carregador que eu escolho? A gente tem esse aqui de 22 kW. E não perguntou nem qual carro que a gente tinha. Então, é justamente isso, quer vender só o maior. A informação toda, né? Porque carro que você tem, para que carro que é que você vai usar? Vou te falar, a maioria dos carros pequenos hoje, eles carregam no máximo no carregador AC, que é de corrente alternada, que ele é um pouco mais baixo, a 11 kW, no máximo, não passa disso, ele não vai conseguir puxar mais do que isso. A grande maioria... 7, né? 7. 7. Grande maioria, 7. Aí os mais
premiums. Aí ele... Aí eles vão chegar lá nos 22, que é o que a 22. gente tinha falado. Só que aí tem tudo aquilo. Até a instalação é um pouco diferente. Sim. O que eu preciso de rede, a hora que eu fiz a Entendi. minha análise, A eu preciso de mais energia para um do que o outro. Então, tem... E aí, na hora que você falou, vocês têm de 420 kW, vocês têm de 380, nós temos. Só que o que adianta você instalar um carregador dessa potência? Se você não tem lá a preparação toda para não tem a preparação e não só isso. O seu veículo não necessita daquilo. Seu veículo não necessita disso. E seus clientes, por exemplo, porque um carregador desse vai ficar num ponto comercial. Os seus clientes não vão ter... O carro vai ser um ou outro só que vai conseguir consumir isso tudo. E é isso. E o investimento é muito mais alto. Isso. Além do investimento ser mais alto, na maioria das vezes a cobrança, por eu ser um carregador e eu vou colocar um marketing dele que ele é um carregador mais rápido, eu vou cobrar um pouco a mais por isso. O carregador mais rápido aqui da região, não sei. Só que chega lá, meu carro não pega toda a carga. Cara, que aí se o cara tá cobrando a mais, eu não vou lá, meu carro não carrega. Então tem muita análise a ser feita, tem que sentar sempre com... É isso aí, quem entende para Bom, poder... É isso. É isso aí. E que nem eu falei, daqui a pouco vocês vão passar, quem tiver mais dúvida aí, quem se interessou, aí, bicho, aí é com vocês. Aí a vocês gente vão faz dúvida, vocês vão vamos lá, tirar toda essa dúvida, passar todas essas mais informações, porque é muita coisa, É muita coisa, né? Bom, então a gente tá aqui chegando a gente tinha a última pergunta, vamos fazer a última agora, então, hein? E depois nós vamos pro ping-pong aí. Como que vocês gerenciam isso, né? Porque também a dúvida é o seguinte, dentro de um condomínio, como que vamos supor que lá tenha 5 carros elétricos, né? E o síndico, ele fica naquele pensamento, como que eu vou individualizar isso para cobrança de cada condômino, cada apartamento que utilizou, né? Vocês também têm isso? Você consegue fazer isso? Cara, pode responder? Eu vou responder uma parte, você complementa? Não, pode. Eu acho que a pergunta é incrível, eu acho que realmente é a dúvida de muitas pessoas e alguns síndicos procuraram a gente para poder falar sobre isso. Hoje a gente tem 2 maneiras, e a primeira uma delas está até aqui. Ele está em branco, mas são cartões. Você passa, igual ali na própria estação, você tem um local de você passar e ele registra quem é que está passando. Então você consegue individualizar dessa forma, tanto com esse quanto com esse, são só versões diferentes. E o que a gente está mais trabalhando hoje é em questão do aplicativo. Então a gente tem esse aplicativo com uma empresa já difundida no mercado, a empresa já está bem consolidada, e aí a gente faz essa gestão através desse aplicativo. Então a pessoa, ela chega num condomínio, por exemplo, ela entra no próprio carro elétrico e quer saber carro elétrico, ela chega, no próprio aplicativo a gente já tem a estação cadastrada, que no momento que a gente instala, a gente cadastra a estação no aplicativo, ela chega, pluga o conector no carro, e aí ela entra no aplicativo e libera a recarga. Uma vez que a recarga é liberada, ela gera uma cobrança, essa cobrança ela é paga automaticamente, a mesma coisa quando você faz um posto público, alguma coisa assim, a gente consegue fazer isso dentro do condomínio. E aí na sequência, a conta de luz, por exemplo, que essa energia está sendo consumida, a gente repassa para o condomínio para ele poder fazer esse pagamento. Legal. Então, vamos lá, isso foi legal também. Esse consumo dele, quem cobra é o síndico que joga no condomínio lá, no boleto do condomínio, ou essa energia ela vai para a Enel que manda na conta para ele? Como é? Essa energia ela vai para a Enel e aí a gente paga no aplicativo, então a gente já tem uma tarifa básica. Hoje a tarifa básica, quando a gente fala numa recarga, ela varia entre, vamos lá, entre R$ 1,80 a R$ 2,40 o quilowatt, e aí é um valor padrão, que a pessoa na hora de carregar, ela paga esse valor, e aí a gente, na hora de repassar os valores, a gente paga para a Enel o valor da energia que a gente consumiu. Claro que nesse valor que eu te passei de 1,80 a 2,40, a gente tem um acréscimo da nossa gestão e que, enfim, os aplicativos cobram, o valor pela recarga. Agora, falando de um condomínio, você só tem o valor da tarifa básica de quanto que você está usando da luz, e isso a gente pega e extrai diretamente para a Enel, eles pagam no aplicativo e a gente paga para a Enel. Tá, então vem na conta da Enel minha. Exato. Não vai pro condomínio. Não, vai pro condomínio. Vai pro condomínio. Colocar no condomínio para cobrar de você. Vai pro condomínio, mas você paga antecipado. Tá. Bom, qualquer dúvida a mais aí, depois você também tira isso para quem tiver interesse. Quer complementar? É isso? É isso aí. Então agora vamos pro ping-pong? Vamos embora. Então gira aí. Vamos lá pro ping-pong e já a gente volta com eles aí, tá bom? Valeu! Então voltamos aqui, agora nós vamos pro ping-pong. Falou, respondeu. Toma lá da cá. Toma lá da cá. Pros dois aqui. Então a pergunta, eu vou fazer uma pergunta, mas vale pros dois. Então um responde e o outro responde. Fechado? Fechado. Vambora. Família.
Vai lá, João. Uma palavra? Uma palavra. Minha filha. Família, Douglas. Essencial. Beleza. Amizade, João. Vixe, esse troço é difícil, né, cara? Parceria. Douglas. João. Tão importante. Beleza. Empreendedorismo, que onde vocês entraram. Uma palavra. Garra. Conhecimento. Bom. Negócio. Negócio. Conhecimento. Que isso, hein? Negócio. Bora. Vamos lá. Bora, Você solta, aceitou solta, o ping-pong? Já passou. Já era. Já caiu no chão. Já era. A bola Já caiu no tem. chão. Vambora. Mano, negócio. Cara, que negócio? Posso dar uma dica? Pode. O seu negócio? Então, mas eu O falo seu negócio. o meu negócio. Meu negócio. É isso? É? Então, pronto, Então, aí. é meu negócio, né? Mais fácil que pensou. Né? Isso. Com certeza. Gosta de bebida? E se gosta, qual? Cara, vão me julgar muito pelo que eu vou falar, mas eu gosto Chá de gelado? chá gelado. Chá gelado. Bebida, pode falar a Deus, verdade. meu hein? Deus. Chá gelado. Heineken. Ou era pra falar só cerveja? Não, tá bom, vai. Tá bom. Medo, tem medo? Tenho. Muitos. Mas Qual? o principal. Que algo aconteça com a minha filha. Acho que esse é o principal. Medo. Medo. Família. Meu medo tá de alguma coisa acontecer com a minha família, cara. Sei lá. Sim. Eu acho que família é minha base. Beleza. Carros elétricos. Voltwise. Carros elétricos. Futuro. Cidade de São Bernardo do Campo. Coração. Potencial. Podcast, Pod SBC, tudo aí. Amizade. Parceria. Beleza. Então é isso. Tá vendo como é fácil? Como é. Nossa Não, Senhora. negócio tranquilo. você quebrou. Vai que negócio. Nossa, cara. Tá vendo como é tranquilo? Ainda Tinha tá, falado de empreendedorismo e pra mim. Já não buga, já é. ainda tá rolando. Às vezes eu não curto Eu lá. sei, Mas beleza. aham. Tudo bem, mas tudo Que certo. isso, cara? Não, é Agora, espontâneo. beleza. É Depois ele espontâneo. edita, tá vendo? É isso aí. Foi a espontâneo. Heineken. Bom, agora vamos voltar então. Eu vou voltar seguindo depois do ping-pong aqui e fazer as. Vai? 3, 2, 1, gravando. Então, tá vendo como é fácil, como é bacana, como é legal, né? É Até no difícil. ping-pong, É difícil. Não é Mas- fácil, não. Não é fácil, não. Não? Não. Não, mas foi fácil, não foi? Não Tá foi. vendo? Não foi? Mas vamos seguir. Então é o Cara, seguinte, ó. Empreender tá mais. Empreender tá mais fácil. Ó, e como nós estamos chegando no final, quero de novo aqui agradecer vocês dois, agradecer sua empresa, desejo todo sucesso, eu acho que tem futuro, eu acho que é isso aí, eu acho que está desenhado o futuro para vocês aí, é correr atrás, onde a gente puder estar ajudando, nós vamos estar junto com vocês também, espero que seja da mesma forma, e se crescerem lá, que o futuro crescer, não esquece da gente também, vamos continuar se falando aí, Com toda certeza. estamos aí para fazer também a parceria com vocês. Eu vou deixar vocês fazerem suas considerações finais para a família, amigos da empresa, para quem vocês quiserem, parceiros Sim. que vai entender lá sem falar o nome. E depois eu faço as minhas considerações finais aqui. Acho que primeiro, na verdade, agradecer você, Michael, não só pelo convite, mas nosso primeiro podcast, eu acho que não tem nada mais a falar do que isso. Eu acho que toda a equipe que está aqui, a preparação que a gente teve antes, o quebra-gelo, a descontração, eu acho que isso facilita muito na hora da gente abordar um tema, ainda mais um tema muito importante. Então, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito até aqui. Espero que também continue bastante, igual a nossa empresa, e que a gente consiga chegar no futuro bem legal, todo mundo que está aqui. Mas a minha consideração final, não só mandar um beijo para minha esposa, para minha família, para minha mãe, meu pai, enfim, mas agradecer todo mundo que trabalha com a gente, que está empenhado nesse mercado. A gente tem pessoas de marketing que trabalham com a gente tem pessoas que cuidam da nossa empresa, que cuidam dos nossos produtos, que cuidam da nossa logística, e se não fosse eles, nós não seríamos nada. E eu acho que não só as pessoas fazem parte disso tudo, os nossos clientes, mas quem trabalha, quem está no dia a dia com a mão na massa, eu acho que isso é muito importante. Então, agradecer todo mundo que está vendo a gente e toda a equipe nossa que trabalha com a gente.
Deixou alguma coisa pra me falar? Não, fica à vontade, agora é você. Cara, eu tenho que agradecer vocês pelo convite. Isso foi sensacional. Eu tava mais nervoso no começo, mas vou fazer até um marketing aqui. Venham porque é da hora. Vale a pena, Legal, vale a pena. legal. O cara aqui manda muito, ele consegue deixar o negócio bem mais descontraído. Agradecer toda a equipe aqui atrás das câmeras, pessoal, gente finíssima. E agradecer família, porque, como eu disse no Ping Pong, acho que para a família, para mim, é uma coisa que pelo menos a minha me ajuda em muitas coisas. Sim. E vamos entrar na questão que você já falou, mais uma vez, que eu tenho que falar também o pessoal do marketing, a contadora. Contadora nossa, principalmente. Então... E os clientes e os novos parceiros. Não posso esquecer dos caras. Exatamente. Venham fazer parceria, porque a ideia aqui nunca foi pisar na mão de ninguém na hora de subir na escada, né? Vamos todo mundo se ajudar subir junto. E aí o Instagram fala agora ou a gente fala depois? Não, pode falar Pode agora. falar Pode agora, falar então? onde que acham vocês, pode falar Instagram, pode falar WhatsApp, pode falar onde que encontro vocês aí. Pode falar. Gente, então nosso Instagram, eu não sei se dá para colocar aqui embaixo depois, é só falar mesmo. Vai estar lá. Então é Voltwise_BR. A gente tem um site também, mas vocês conseguem achar não só nossos contatos, tanto para atendimento de serviços, quanto para venda do produto, quanto para tirar dúvida. A gente também está super aberto a isso. Os contatos estão todos no link da bio do Instagram, então sintam-se à vontade, pode encher de pergunta, pode encher de, enfim, cotação. A gente está justamente aqui para desmistificar todo esse trabalho e todo esse mercado. Podemos sentar e conversar com eles também, se for possível para eles, é bem legal, porque sai bastante dúvida. Marcar para bater o papo. Né? Uma reunião, se não for presente, pode ser online mesmo, não tem problema, a gente está aberto a tudo. Mas vocês encontram a gente principalmente no Instagram. No Instagram a gente encontra tudo, tanto o site, quanto o local de venda, quanto o contato, enfim, e a gente está aberto aí o que vocês precisarem. Vocês conseguem atender o Brasil inteiro? Estado de São Paulo, ABC, como que funciona? Hoje a gente consegue atender o Brasil inteiro. Agora, tempo de entrega vai depender dos correios. Hoje a gente não tem pontos específicos de hub logístico no Brasil, mas todos os produtos vão sair daqui de São Bernardo, mas a gente tem parceria com os correios. Eles conseguem fazer esse envio para a gente. Mas falando de São Bernardo, entrega máxima de 24 horas. A gente não passa disso. Legal. Aí, se for a instalação, gente deixa bem claro. Tem que ter análise. Tem que ter análise de energia. Foi conversado no meio da nossa bate-papo aqui. A gente falou que a análise é muito importante. A gente tá com esse viés que a segurança é realmente um dos pontos mais importantes. Então, o tempo vai ser de acordo com a análise que a gente for preciso fazer, né? Porque a gente vai fazer. Ou a não ser que você compre só o equipamento e assuma essa responsabilidade. Exatamente. Legal. Bom, então é isso. Eu quero, então, de novo aqui agradecer ao João, ao Douglas, foi muito bacana. Eu acho que tem muito assunto, tem muita coisa. Se a gente fosse ficar aqui, ia levar. Acho que esse aqui foi um dos mais longos que nós fizemos aqui. Tem assunto, o tema é muito bacana, porque até também é futuro, né? Então, assim, eu acho que foi legal, vai tirar muitas dúvidas de quem estava aí. Quero agradecer aí a Bubbles Studio, o melhor estúdio aí do estado de São Paulo, Brasil, mundo. Até porque nós estamos nele, você viu aí como que é legal mesmo. Cara, tudo incrível. Aqui, atende incrível. Quem quiser chegar, não atende? Com toda certeza. Tem tudo aqui, é um dos melhores aí. E o que a gente falou, atendimento, nada melhor do que atendimento, e aqui eu não tenho que falar que foi impecável. Então, parabéns ao aí, para tá quem precisar aí, Bubbles Studio aí, tá aí, o QR Code na tela também, bate um papo com eles aí, quem quiser também saber e conhecer aqui, fala comigo, a gente vai estar passando para vocês como funciona. E, de novo, se você quer ser um parceiro aqui nosso aí também, entre em contato com a gente, que a gente vai estar falando com vocês aí como funciona, é muito fácil, tranquilo, dá para estar sendo um parceiro da gente aqui, e sua marca aparecendo e sendo falada aqui no podcast durante os episódios aí. Se inscreva no canal, de novo, QR Code na tela, pode apontar o seu celular para lá e pegar as informações do QR Code. Também se inscreva, compartilhe lá com a galera, hein, para estar assistindo vocês aí. Com toda certeza. Vocês vão estar vendo que bacana que é vocês quando tá do outro lado da tela. Então, obrigado a Deus, obrigado São Bernardo do Campo, obrigado minha família, obrigado a minha esposa que está aqui também, aos meus amigos aí do estúdio, e até a próxima quinta-feira. Quinta-feira que vem, estamos aqui no mesmo horário, falando com você aí às 19 horas. Pode, SBC, tudo aí, aqui em São Bernardo do Campo, pro ABC, Brasil e o mundo. Valeu, obrigado a vocês aí. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima, foi um prazer. Hein? Sucesso. A gente ainda se vê aqui de novo nessa mesa. O Mike Fernandes, hein? Vamos lá. Vambora.